Sejam bem-vindos a este quarto episódio da temporada 2024 dos conteúdos do Brasil Fantasy Football. Eu, Mafra, estou hoje acompanhado pelo Fábio Garcia do The Playoffs, o Márcio do Área 51 Fantasy Football e o Pedro Decker do RPO Football, para fazermos aí uma análise sobre a AFC e NFC West. Nós falamos aqui sobre as chances do tricampeonato do Chiefs, os imensos desafios que o Broncos tem para esta e para as próximas temporadas, o crescimento da competitividade da NFC, além também de uma discussão muito interessante sobre os diversos head coaches dessas duas divisões, falamos também sobre alguns outros, e os impactos desses caras na NFL do passado, no presente e insights para o futuro imediato. Além de, logicamente, falarmos de todos os outros times aqui. Muito obrigado pela audiência e simbora! Bom, começando então, vamos falar aqui da AFC West, uma das divisões que em 2023 esperava-se que fosse a mais competitiva da NFL. Acabou que não foi tanto, né? Broncos aí com uma péssima apresentação. Os Chargers também com vários problemas, as lesões constantes. Os Raiders, infelizmente, conseguiram produzir somente da segunda metade para frente. Mas enfim, vamos falar então agora de 2024 e vamos começar com os Broncos, que acabaram de confirmar, tem 2-3 dias, acabaram de confirmar que Russell Wilson está fora do time, né, que vai procurar um novo jogador. E hoje saiu a notícia, inclusive, de que Courtland Sutton e Jerry Jeudy estariam no trade block. Jerry Jeudy, inclusive, que está no trade block desde que ele nasceu, eu acho. Mas enfim, digam para aí, Márcio, Pedro, Fábio, o que vocês acham que vai ser esse ano do Broncos? Mafra, acho que a gente começou com um dos times mais complicados que a gente vai falar hoje. Porque, olha, para mim, sei o que o pessoal acha aí, eu acho muito complicado saber o que esperar, porque a posição 12 do draft do Broncos não é uma posição muito confortável para draftar um QB. Eles andaram gastando horrores de picks para ter o Russell Wilson, o Sean Payton, então não é uma situação muito confortável para fazer trade-up. E, por outro lado, ainda que tenham aí quarterbacks na free agency, não é a franquia mais linkada aos principais nomes, né? Então, vai para um quarterback de segunda linha. Eu não aposto que o time com o Sean Payton, que pagou pelo Sean Payton faz pouco aí, vai para um rebuild. E não acredito muito que esses wide receivers vão ser trocados aí, que alguém vai pagar por eles e que esse time vai começar tudo de novo, assim. Difícil saber o que esperar. E a definição do QB faz toda a diferença para saber se esse time vai tentar dar o seu melhor na temporada e puxar a melhor colocação possível aí, ou se esse time vai fazer um rebuild, vai se reestruturar em 2024 para voltar mais forte em 2025, que eu acho que é o que eles deveriam fazer, mas não aposto que é o que farão. O dead cap do Russell Wilson é de 85 milhões, se eu não me engano, né? Que eles fizeram um spread de 2 anos, 40 agora e mais 40 no ano que vem. E eu tava vendo uma informação interessante, eu vi essa informação hoje de manhã, de que o Broncos parece que só tem 5 ou 6 jogadores contratados para o ano que vem. Eles têm basicamente ninguém. Vai ser muito difícil esse rebuild mesmo que você falou, né? É um primeiro passo aí muito doloroso esse de 2024. Eu já vejo um pouquinho, acho que é um pouquinho diferente do Márcio, assim, eu acho que é um dos times mais fáceis de falar, porque é um fracasso, né? Eu espero é um ponto de vista. É um absoluto fracasso, porque Denver desde o Super Bowl e a aposentadoria do Peyton Manning, Denver está tentando fazer um rebuild sem fazer um rebuild, né? E não tem como você negociar uns 50% de rebuild. Ou você derrubar tudo e começa, ou então você vai sempre ficar numa mediocridade, né? Agora, ano passado, eu não me lembro se os Broncos terminaram com uma campanha negativa. Imagino que sim, porque eles perderam para os Raiders na última rodada. É o recorde da franquia, né? O maior número de anos negativos da história de Denver. E o time não tem uma resposta na posição que ele mais sofre desde a aposentadoria do Peyton Manning, que já está em Canton, no Ohio, né? Então você vê que são vários e vários anos de um fracasso na posição mais importante. Lembrando aqui, né? O Broncos pagou uma first round em Paxton Lynch. Os Broncos, eles tiveram Case Keenum por um ano. Agora eles conseguiram trocar pelo Russell Wilson, que era para ser uma grande coisa, e se tornou uma das piores trocas da história da NFL. Eu espero muito pouco desse time, muito pouco mesmo. O Sean Payton, eu acho que ele está tendo uma aula de que sem Drew Brees é um pouquinho mais difícil, e eu não confio nem um pouco no coordenador defensivo de Denver. Também acho que tem muitas falhas nesse sistema. É um time que não consegue pressionar efetivamente quarterbacks. A grande questão para Denver é que eles têm uma secundária muito bem criada e desenvolvida, né? Especialmente com o Pat Surtain e o Simmons, que é um dos melhores
melhores safeties da liga. Mas o Simmons tá velho também, né? O Simmons já tá um pouquinho descendo, assim, em não? tese é para ele começar a decair, mas eu acho que ainda assim, frente a tudo que Denver tem, é um dos problemas mais tranquilos de se ter. Né? Uma OL que não funciona. Javonte Williams, cara, precisamos falar sobre o Javonte. Assim como eu falava sobre Jerry Jeudy há 2-3 anos, já a gente precisa falar sobre o Javonte, que não consegue jogar. Eu acho que Denver, A comunidade do fantasy disparadamente... chora por conta disso. Eu também, porque eu peguei ele ano passado. Mas assim, eu acho que Denver é um time muito, muito, muito abaixo dos demais. Eu também não espero muito. Eu acho que vai ter bastante jogador desconhecido jogando. Vai ser um time que vai ser bem sofrível de assistir, assim. Vai ter poucas peças que vai dar para coisa boa de assistir. O resto vai ser tudo ladeira abaixo e difícil de ser bom de ver. E o Sean Payton, é o cara pra passar e fazer esse rebuild ou... Porque eu não tenho confiança no Sean Payton como head coach, assim. Eu acho que ele não é um cara tão bom assim, né? Eu acho que tem muito hype em cima dele, mas eu não acho que ele é tão competente quanto algumas pessoas o pintam. E eu acho que essa escalada, né, absurda, como vocês mencionaram, vai ser muito, muito difícil para um cara como ele. Eu confiaria, acho que em 2 ou 3 técnicos para fazer esse rebuild necessário, para fazer essa limpa. Eu acho que o Sean Payton não é esse cara e ele pode queimar um pouco mais, talvez, a imagem dele na NFL. Mas o que vocês acham? Eu acho que ele chegou tomando decisões muito erradas, né? Antes mesmo de ir a campo a primeira vez, o Sean Payton ele já tinha criticado o maior ativo de Denver até então, que era o Russell Wilson, né? Ele fala uma coisa assim, ele tem que ser menos legal com as pessoas, ele não quer ser prefeito de Denver, ele tem que ser quarterback do nosso time de NFL. E eu acho que aí entra uma crítica que muita gente falava que estava acontecendo lá em New England também com Bill Belichick, de que a geração de jogadores ela mudou e a gente vê isso até no nosso trabalho em si, vocês provavelmente veem isso de vocês também, as novas gerações, as pessoas têm ali seus 20 anos, 22 anos, que são a idade dos jogadores que entram na NFL, essas pessoas elas não lidam tão bem com aquela figura do chefe general, né? Faz isso porque eu tô dizendo para fazer isso. Se não fizer um sentido, eles não conseguem lidar muito bem. Então aquele lance de entrar assim, Jorge Sampaoli, não vou te dar bom dia, cara, isso cai muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. E eu acho que o Sean Payton segue mais ou menos essa linha, um cara que já foi suspenso por mandar bater em jogador, aquela coisa toda, né, que a gente já viveu. Então, assim, eu tô totalmente fechado contigo, Mafra. Eu não confio que Sean Payton seja essa pessoa, e eu acho que Denver deveria destruir para começar a construir. Eles não conseguem fazer isso desde o Super Bowl e por conta disso eles não obtêm nenhuma temporada vitoriosa. Mas esse é o meu receio. Eu vou dizer para vocês que se for na linha que vocês estão propondo, eu acho que está indo na direção certa, né? Que é recomeçar. Acho que eu concordo que é uma franquia que vem sendo mal administrada nos últimos anos e que o melhor caminho seria o recomeço. Mas o meu receio é que o Sean Payton faça algo parecido com o que aconteceu com o New Orleans, que é ficar buscando alternativas que não te levam onde tu quer chegar, que é o Super Bowl, mas ao mesmo tempo não se entregar para o rebuild. Então, por isso que eu trouxe no início que eu achava complicado era de imaginar o que faria o Broncos, mas que o resultado eu não estou muito confiante que vai ser bom, eu realmente não estou, e acho que o rebuild seria o melhor caminho, assim. Se o Sean Payton é um cara... O que tu chama de receio, Márcio, para mim é esperança, porque eu sou rival de divisão, né? Então tá tudo certo. Eu também. Vocês são rivais de divisão com os outros aí, com o próprio Broncos, sem dúvida alguma. Eu tenho essa questão a gente vai falar da South no nosso próximo episódio, e acho que o Saints ele acaba tendo como chama? Um passe ou uma enganação, porque a South em si é muito fraca. Né? A NFC South tem sido muito fraca. Ao passo que o Broncos está na divisão que é talvez a mais competitiva nas condições normais de temperatura e pressão, e sem Jimmy Garoppolo e Derek Carr no Raiders. Mas é uma divisão muito competitiva, né? Com um time Chiefs, com 3 Super Bowls aí nos últimos 4, 5 anos, com Patrick Mahomes, que é, né, completamente fora de série. E, logicamente, também, no outro lado, a gente tem o Chargers, que tem o Justin Herbert, que é um baita de um quarterback. Mas, aproveitando esse gancho, exatamente para a gente falar sobre o Chargers, eles têm um quarterback, mas eles parecem que não tem mais nada. Ou, se tem, possivelmente vão perder, né, nos próximos meses ou nos próximos anos. Eu vejo o Chargers com esse processo de rebuild super necessário.
Trouxeram o Harbaugh provavelmente para reconstruir essa estrutura, mas eu tenho receio aí o fit de Harbaugh com Justin Herbert. Se isso vai se encaixar, considerando o histórico que o Harbaugh já mostrou pra gente, quando treinou o 49ers, né, o que fez ali com o Kaepernick, e esse estilo de jogo do Justin Herbert não é o mesmo estilo de jogo que ele tinha anteriormente. Ao mesmo tempo, Keenan Allen, apesar de ter apresentações memoráveis no ano passado, ter ido muito bem, já está também com seus 32 anos, 33 anos. O Mike Williams pode acabar sendo um cap casualty nessa próxima semana, então não se surpreenda se ele for cortado. Quentin Johnston é o maior bust do ano passado. Não sei quem é que, né, valorou ele, mas quem me ouviu e quem ouviu o André sabe que Quentin Johnston era bust já antes do draft. E é uma defesa também que é uma defesa muito velha e também muito cara, né? O Joey Bosa e o Khalil Mack já estão aí sendo muito mais bem pagos do que eles estão jogando. Então eu queria saber um pouquinho o que você também vê dos Chargers, se vocês concordam, não concordam comigo, qual que é essa visão, principalmente porque eles têm um novo head coach também, né? E apesar desses vários problemas, eles têm um quarterback, né? Tem o Justin Herbert ali, que é fora de série. Então, para falar de Chargers, eu tô sempre disposto, assim, né? Eu acho que Chargers é um time que eu acho que a gente tem que ser humilde na nossa opinião de rever conceitos, né? E eu acredito muito nos Chargers há muitos anos. E eu decidi parar de fazer isso. Essa é a verdade. Eu acho o Herbert bom. Eu acho ele não tão bom quanto as pessoas acham. O Herbert, para mim, não é um top 5 de NFL. Ok. Eu acho que o Herbert... por uma questão assim de construção de análise, né? Hoje você vai ver, tem muito jogador que é muito badalado no Twitter, no Twitter, sei lá como vocês querem chamar, e eu acho que no campo não se transcreve. O Jerry Jeudy é um exemplo disso, né? Ele corre rotas perfeitas, mas não pega a bola. Não interessa como você corre a rota, sabe? E o Herbert, eu acho que ele tem lances extremamente bonitos, que nem aquele touchdown que ele corre para o lado, ele faz um rollout perfeito para a direita e lança um touchdown de 70 jardas contra os Giants. É um lance muito, muito, muito bonito mesmo. Ele tem uma estreia contra o Patrick Mahomes, em que ele quase ganha o jogo. Acho que o Mahomes ganha na prorrogação aquela partida. Ele é jovem e tudo mais. Isso tudo é muito apelativo, passa muito a bola. Mas o Herbert, para mim, ele é o quarterback que ele não entrega vitórias nos momentos mais decisivos. Mas ele não então, entrega assim, vitórias ou é o time que nunca deu nem chance dele conseguir fazer isso? Aí que tá. Esse argumento geralmente eu escuto quando as pessoas querem defender o Herbert e eu não consigo concordar. Eu até entendo que em alguns pontos o time não vai conseguir carregar, não vai conseguir entregar, mas eu acho que é dever dele, Justin Herbert, assumir determinadas coisas. Os 2 jogos mais importantes da carreira do Justin Herbert um contra os Las Vegas Raiders, dentro de Las Vegas, na semana 18 da temporada 22, 21 ou 21, acho que 20, não me lembro agora. Mas era um jogo que eles tinham que empatar ou vencer para ir para os playoffs e os Raiders tinham a mesma condição. E o Herbert, naquele jogo, ele passa até os 5 minutos faltando para o último quarto, ele passa com 14 pontos no placar contra a defesa dos Raiders, que era absolutamente pavorosa naquele ano. E aí, claro, nas últimas 2 campanhas ele consegue 2 TDs com uma conversão de 2 pontos, uma quarta para não sei, 1 milhão de jardas que a defesa entrega e tudo mais, aquela coisa toda, mas perde o jogo. Segundo jogo mais importante dele, ou o primeiro, e esse fica para segundo, contra os Jaguars, em que ele abre 70 milhões de pontos, não anota 1 ponto no segundo tempo, e aí o pessoal quer dizer que a defesa entregou. Poxa, a defesa roubou a bola 4 vezes no primeiro tempo. Eu não consigo ver, inclusive naquele jogo tem um lance do Herbert em que ele erra um touchdown facílimo para um tight end, acho que era o Parham entrando na endzone numa rota post. Então, assim, eu fico... Só um contraponto. Fica à vontade. Não, porque esse é um ponto interessante. E é paralelo a essa conversa, mas eu acho que é legal ter. O Matt Ryan, no fatídico 28-3, certo? Aconteceu a mesma coisa, certo? O Falcons estava com o jogo praticamente ganho, as coisas estavam na mão, e não há ninguém que naquele jogo coloque a responsabilidade nas costas do Matt Ryan. A responsabilidade daquele jogo é na defesa e no play call, né? Do final de jogo, que ao invés de se correr com a bola, quis colocar jogadas de passe. Ou seja, não quis matar o relógio. Então, não seria a mesma coisa nessa questão? Seria se o Matt Ryan não tivesse um ano de MVP, em que ele conduziu os Falcons em várias vitórias de jogos importantes. Quando é que o Justin Herbert teve um ano de MVP? Justo. Não estou criticando, estou trazendo aqui a baila. Não, eu acho um baita paralelo mesmo, até porque a gente vai falar de Kyle Shanahan e eu vou botar na conta dele esse jogo. Né? Mas... Spoiler. Mas o Matt Ryan, naquele ano, ele bota o time dos Falcons no ombro aqui e leva, né?
e vamos caminhando. Ele e Julio Jones, né, que é um dos melhores recebedores que eu já vi na minha vida. Então, até para eu trazer meus companheiros aqui, estou monopolizando demais falar de Justin Herbert, que é um assunto que me pega. Por favor, discordem de mim para a gente ter aqui mais coisas a falar. Essa é fácil para mim de discordar. Eu acho o Herbert um baita jogador. Eu acho que o Brandon Stanley puxou esse time para trás o que dava para puxar esse time para trás. Primeiro, um roster, já nos últimos anos, e eu caí nesse conto também. Eu também me abracei nessa por algum tempo, mas já no passado já estava um pouquinho menos, né? Que assim, o roster é super valorizado, né? Tem alguns jogadores, vários nomes muito bons, mas tem alguns jogadores que já não entregam mais o que entregaram. Mas é um bom roster. Não tenho dúvida que era, né? Para esse ano é outra história, mas era um bom roster. E eu acho que super valorizado nas skill positions. Porque eu não acho o Mike Williams um bom jogador, e mesmo que ele não seja um jogador desprezível, ele quase nunca está saudável. O Keenan Allen frequentemente era o único muito bom wide receiver que o Herbert tinha em campo. Os tie-ends, geralmente, né, jogadores assim de terceira linha, que se revezavam ali cumprindo função. Né? Problemas na linha. Né? Problemas na defesa, que também tem ótimos nomes e que também não segura a onda, e um técnico que faz escolhas muito ruins, sistematicamente, né? E dá azar ainda. Além de fazer escolhas ruins, ele tem azar, né? Porque quando ele é ousado, as coisas não funcionam, quando ele não é ousado, parece que as coisas poderiam ter ido por um outro caminho se ele fosse um pouco mais, assim. E o Austin Ekeler, que já no ano passado, né, teve problemas de lesão, mas parece vir decaindo em relação à idade também, assim. Então, eu tenho o Herbert, apesar de ser, né, jogador do meu rival de divisão aqui num monte de fantasy. Eu acho um jogador muito bom, só que por fantasy, por exemplo, eu estou preocupado com o Herbert para 2024, porque eu acho que esse time deveria fazer também uma reestruturação, deveria recomeçar, né? Dispensar jogadores que recebem muito e que já não conseguem mais entregar tanto, ou mesmo que de repente poderia ter ainda algum mercado que entrega bem, mas não é suficiente. Né? Esse time é um time insuficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Na 5, iria de linha ofensiva, que já está fragilizada, e protegeria o Herbert, que está voltando de lesão, ou iria de wide receiver? Puxa, eu te confesso que eu não estudei prospectos de linha ofensiva o suficiente para saber o que eu acho mais valor ali. Né? O título do Chiefs me sugere que é melhor tu investir na linha ofensiva quando tu tem um baita QB do que tu precisar ter wide receivers estelares. Assim, linha ofensiva está sempre um nível acima, na minha opinião, do que o wide receiver. Porque o wide receiver, por mais que você não tenha, talvez, o talento generacional, como o Fábio ama a expressão, se você não tem mesmo que você não tenha esse cara, você pode ter caras muito competentes, caras que se complementam. O próprio Packers é um excelente exemplo disso ano passado. O Chiefs, até certo ponto, mas tem Mahomes, né? Mas o Chiefs teve também essa questão de você não ter nenhum cara fora de série, mas se complementam, né? Posições diferentes, jeitos diferentes de jogar. Mas eu acho que linha ofensiva. Dito isso, pick 5, trade down. Não tem opção. Trade down para pegar mais picks, para você ter mais opções de pegar mais picks. Não tem como. A posição em que o Chargers está, ele precisa de mais jogadores. E para pegar mais jogadores, na minha opinião, claro. Mas ele precisa dar esse trade down. E vai ter gente subindo para pegar algum quarterback, pular em cima do Raiders, pular em cima do Broncos, pular em cima do Vikings, aquele miolo ali que a gente falou, né, há 2 semanas atrás. E tem um problema grave nisso tudo também, que é o fato de o fit do coordenador ofensivo com o Herbert, ele é um pouco preocupante para fins de fantasy também, né? Um coordenador ofensivo que ele fez o Lamar MVP, mas Lamar e Herbert são estilos completamente distintos. Eu não sou muito fã de Mr. Roman, mas veremos o que ele vai fazer. Eu tenho uma pergunta para o Pedro em específico, porque eu estou bem curioso, Pedro, principalmente porque você é o nosso cara da defesa. O Staley veio com muita né, carga de ser não um guru defensivo, mas de ser um cara super competente, né? Acho que, inclusive, quando a gente for falar do Seahawks, é mais ou menos o mesmo paralelo que eu vou trazer. Mas ele não produziu, cara. E a defesa do Chiefs, a defesa do Chargers foi constantemente mal administrada, digamos assim. Apesar de bons nomes, apesar de uma boa estrutura, mas nunca produziu o que se esperava. Por quê? O que você vê aí? Eu acho que a escolha de nomes dos atletas e onde o dinheiro foi gasto foi feita de maneira errada. Eu não consigo achar certo gastar o dinheiro que é gasto num Joey Bosa da vida, sendo que ele não consegue jogar uma temporada inteira. Para mim, o dinheiro que é gasto nele deveria ser num jogador que vai te entregar nos 16, 18 jogos, sei lá, quantos tu quiser,
mas ele vai estar ali sempre. Então eu acho que disponibilidade é muito importante e não é tão levado em consideração. Daí tu pega outros nomes ali. Tem o JC Jackson, que eles assinam um contrato gigantesco. Essa foi uma piada do ano passado, hein? E daí cortam no meio da temporada e o dinheiro fica lá. Hein? Acho que também passa por uma montagem Foi de cortado elenco. agora também, né? Desse Jackson. Voltou pro Patriots e o Patriots agora cortou, sim. Então acho que a escolha de nomes foi errada e o dinheiro foi mal gasto. Porque daí Eu concordo com o Pedro nisso, viu? Acho que até na questão, assim, se for parar para olhar em linebackers, né? O Kenneth Murray não vingou e o Eric Kendricks também foi cortado agora. Foi contratado e ajuda, mas não ajuda ao mesmo daí tempo. Assim. Eles pegam o Dion Halen alto no draft e não dão chance para ele. Acho que ele joga 33% dos snap em alguns jogos ou menos. Então é um nome que eu teria dado mais oportunidade. Eles têm o Tully. O Tully é um cara que eu gosto. O Tully é o meu mafrismo defensivo ali. Mas ele vai substituir ou um Bolsa ou um Mac, né? É uma tristeza o que acontece com a carreira de Joey Bolsa, né? Porque tecnicamente, em termos de técnica de pass rush, eu acho que ele só perde pro Von Miller na liga. Mas não fica saudável. Daí tu pega a secundária deles, tem o Darvin James ali, mas não tem outro nome, um grande nome. Miolo de linha inexistente, não tem um nome que tu possa falar, nossa, bom jogador, vai ajudar. Não produzem nada ali. O Derwin James é um cara que eu acho que ele tem muito mais hype, e eu caí nesse hype algumas vezes, do que necessariamente produção. Talvez por conta das lesões, talvez por conta dessa questão dele não ser o cara que fica ali, né, as 3 descidas, as 4 descidas, eventualmente. Mas é um cara que eu comprei muito hype porque ele teve momentos ali muito absurdos, né? Ele era comparado, eu lembro isso há 2, 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, com o Honey Badger, né? De tão bom quanto, assim, de estar o tempo todo no jogo. Foi aquela temporada do Isaiah Simons, que foi também absurda, né? Ele jogava de linebacker, de safety, e aí se falava muito dele, mas o Derwin James também não, assim, vingou, mas não vingou, né? Vingou, mas não É um teve uma excelente carreira box longa. safety, né? Ele não pode fazer todas as funções. Ele na Exato. defesa... Em cover, ele é meio fraquinho em cover. Exato. Isso é uma coisa que eu falo do Derwin James há bastante tempo. Se você esticar o campo mais que 15 jardas da linha de scrimmage, você não tem mais esse jogador. Isso para um defensive back é algo limitante, né? Ele seria talvez excelente fazendo o que o Jamal Adams fazia em Seattle, né? Antes de sofrer com várias lesões. Mas ele já não pode replicar o papel do Kyle Hamilton em Baltimore, por exemplo. Porque ele já não vai conseguir acompanhar até o final. Então, é um jogador que ele impressiona bastante. Às vezes é justamente isso. Ele impressiona bastante por alguns lances, mas ao mesmo tempo não dá para levar tão a sério. Assim. Ele tem alguns lances bons contra Tyrants também. Em rotas curtas, ele consegue uma boa. Não, ele é super agressivo, Ele tem o jeito de ser disruptivo. Só que é como o Fábio falou, né? Ele é disruptivo na cerquinha dele ali. Você coloca ele aberto no pasto, ele some. Ele se perde, ele não sabe o que acontece ali. É realmente um problema. Eu vou só puxar de volta aqui, só para fazer um contraponto com o Fábio ali sobre a questão da comparação com o Matt Ryan, né? Que o Fábio falou, mas ele teve uma temporada de MVP, né? Foi a 11ª temporada da carreira dele. Justin Herbert tem 4, né? Então acho que tem tempo. Temos uns bons anos para ele mostrar. O Herbert pode ser MVP da NFL, pode ganhar o Super Bowl, tem qualidade. Eu só não gosto dele tanto quanto a maioria, só isso. E acho que, inclusive com o Harbaugh, eu acho que daqui a 2 anos, vamos completar assim, 2 anos de calendário, ele vai ter um time em que vai dar para olhar e pensar assim, esse time ele pode chegar. Eu acho que daqui 2 anos. Um ano vai ser pouco, considerando a questão de cap dos Chargers e os melhores nomes estarem mais envelhecidos, à exceção do Herbert em si. Espero que o Harbaugh consiga salvar o Rashawn Slater, né? Que teve um ano espetacular no ano 1 e desapareceu ano passado. Mas continua sendo um excelente nome como left tackle também para a liga. Acho que realmente ele não dá para a gente, abandonar, né? Ou dizer, olha, não, esse cara aqui eu preciso substituir. Você acha que, como você falou, Fábio, constrói em cima dele, né? Ao redor dele, para proteger ali o Herbert nesse resto de linha ofensiva. Por isso mesmo também que eu acho que o primordial para o time do Chargers desse ano é pegar um outro offensive line, seja um guard muito fora de série, seja ali um cara que possa jogar de right tackle, um Fashanu, por exemplo, um Fuaga, mas esse tem que ser o foco ali para exatamente você proteger o seu quarterback, né? Boa, então agora vamos falar do nosso queridíssimo, e eu vou deixar aqui, já aviso, como nós temos torcedores também, e podemos ser clubistas aqui, Márcio, você tem o chão, né, o espaço, o púlpito, para falar aqui o quanto tempo você quiser, bem ou mal, e imagino que será bem,
do seu queridíssimo Chiefs. E aí depois nós complementamos aqui, dizemos os nossos outros pontos também, mas por favor, faça a introdução dos atuais campeões do Super Bowl e o que nós podemos esperar desse time em 2024. Mas vou falar mal como, né, Mafra? Do que eu vou reclamar, né? Não, eu sou um torcedor corneteiro, tá? Eu reclamo bastante, mas né, nesse momento não tem muito do que reclamar, assim. Mas o que eu acho, assim, se tu botar no papel, eu vi até os próprios jogadores do Chiefs, né, assim, reclamando, brincando, enfim, com a coisa de que eles já não são favoritos para Vegas de novo, né? Tipo assim, acabou a temporada, foi campeão, já não é favorito ano que vem. Mas em parte eu entendo, eu diria assim, porque no tangível, né? Quando tu olha o roster, quando tu olha o que tem de cap space, quando tu olha alguns contratos que estão acabando, assim, o Chiefs também é absolutamente razoável que ele não fosse o favorito ano passado. Né? Que ele não fosse, é um dos favoritos, mas não o grande favorito, porque é um time que tem alguns problemas, né, em algumas posições, assim. E tem muitos contratos muito grandes com jogadores espetaculares que são os pilares centrais do ataque e da defesa, assim. Só que tem uma coisa que é um pouco mais difícil de a gente medir e que nessa altura do ano, quando a gente está fazendo essa análise, ainda tem muita água para rolar, que é esse front office do Chiefs. Me parece absolutamente subvalorizado. Né? Acho que o Brett Veach é um ótimo general manager. Né? Então, assim, eu tenho uma implicância, né? Que eu acho que o general manager do Eagles, né? Eu acho excelente, acho um dos melhores da liga, mas tudo que ele toca é ouro. Tudo que ele toca vira ouro. Né? Quando dá certo é porque ele foi genial, quando dá errado é porque ele foi genial também. Né? Porque ele fez tudo certo e deu azar. Né? E o Brett Veach não parece compartilhar da mesma aura. E nem tudo que ele faz dá certo, né? Ele draftou também o CH, né? Então, assim, tem erros importantes aí ao longo do processo. Mas, assim, o Chiefs tinha foi 2 vezes campeão. Foi a primeira vez campeão com uma das piores defesas da liga. Foi uma segunda vez campeão com uma defesa média, e já um ótimo coordenador, já tinha mudança ali. E em um draft, eles viraram uma das 3 melhores defesas da liga. Né? Então, assim, não é sempre que se acerta. Né? Tem erro no processo também. Talvez esse ano seja o ano do erro. Ano passado o draft não parece ter sido tão bom. Os jogadores estão em desenvolvimento ainda, mas não parece ter sido tão bom. Mas, assim, o Brett Veach tem acertado muito, tanto em draft quanto em trocas. Né, que atualmente tem feito menos pelos problemas de cap, mas que muitas vezes fez, trocando um late first por um jogador mais veterano, confirmado, né, e aí tinha que pagar contrato. Hoje em dia já não pode se dar esse luxo tendo que pagar o contrato do Mahomes, assim. Mas eu acho que é um time que no ataque tem tudo para melhorar, já começa melhorando ao dispensar o MVS, né, MVS, mas assim, decisivo, mas contribui muito pouco. O amor escorre pelas suas palavras. O amor escorre nas suas palavras. A gente já melhora só de dispensar, sabe? Mas acho que vem um wide receiver num dos 2 primeiros dias de draft, né? Talvez não no primeiro. Então, assim, acho que tem muito potencial para o ataque melhorar, até porque o ataque está perdendo poucas peças importantes. Vai perder o left tackle, mas não é como se o left tackle fosse um grande destaque do ataque também. Segurou a onda, mas né, não era o principal nome aí dessa linha ofensiva nem perto disso, assim. E a questão é se vai conseguir manter o mesmo nível na defesa. E aí, algo que é uma mistura de tese com esperança, né, é que se a tag não está no Chris Jones é porque essa renovação está encaminhada. Né? Essa é a minha expectativa, de que o Chris Jones não chega na free agency, porque se não tivesse encaminhado, eu acho que a tag tinha que ser nele, e não no Snead. Mas, possivelmente, perca o Snead, seu melhor corner, né, por trade, ele está com a tag, pode ser que ele jogue, mas se perder é por trade, né, e aí tem é importante para um time mais apertado em cap ter mais picks, né, e ter jogadores mais baratos para rechear esse plantel, assim. Então, eu acho que a defesa pode, possivelmente perca o Drew Tranquil, que não é um jogador espetacular, é um linebacker de rotação, mas eu gosto muito, né, achei um jogador super importante ao longo da temporada, até porque os linebackers sofreram lesões, perderam jogos, e achei que foi super útil, assim. Então, acho que a defesa não perde no Snead, um dos seus nomes principais, no Tranquil, um nome secundário, assim, mas eu quero ver se a defesa vai manter esse nível. Assim, acho que o ataque tem espaço para vir bem melhor no ano que vem do que foi em 2024, em que nós temos um Super Bowl na conta da defesa, do coordenador defensivo e do head coach que faz tudo isso andar, né? Mas não por conta das suas decisões ofensivas. Eu vou deixar Pedro e Fábio fazer um comentário, eu só acho que eu ouvi hoje no podcast do The Athletic, eles falam que o Chris Jones é basicamente o Patrick Mahomes da defesa. É o cara que ele é bom de vestiário, ele é bom de jogo, ele é bom de esquema, ele é bom de tudo.
Ele é o cara que faz tudo que precisa e ele ajuda a rodar. E essa questão do Drew Tranquil que você falou, apesar de não ser um jogador especial, é depth. E depth é o que se ganha na NFL, porque o Pedro mencionou anteriormente a questão de availability, né, de estar disponível e ter essa rotação, ter esses jogadores. 49ers que o diga. Perdeu, né, o Drew Greenlaw naquela corridinha ali, assim, e ficou com um puta de um buraco nos linebackers pro resto do jogo. E, logicamente, o Andy Reid conseguiu explorar também ali para conseguir ganhar esse jogo. Mas, enfim, Pedrão, me diz aí com relação a essa defesa, que realmente a defesa foi o grande destaque do ano passado. O que a gente pode esperar para esse ano dessa defesa do Chiefs? Qual que é o teu ponto de vista? Eu gosto bastante do ponto que o Chiefs drafta corners baixo e desenvolve eles. Aconteceu com o Snead, tá acontecendo com o Watson, e enfim, tá. E eu acho que isso pode acontecer de novo nesse draft. Eles iam buscar um nome para secundária e desenvolver esse nome em picks baixos. O Rams faz isso também. E eu sou bastante a favor disso, de gastar as picks altas em posições de trincheiras ou quarterback, assim, que vão fazer a diferença, e tu busca mais embaixo essas posições secundárias. Acho que vai ter um problema no Chiefs, é linebacker mesmo, porque perde o Willie Gay e perde do Drew Tranquil, essa free agent. Então, hoje tu tem Nick Bolton e Léo Chenal, eu acho, só. Isso. Então, precisa adicionar bastante profundidade ali e manter o Chris Jones, né, que é o principal nome, e quem sabe um edge para rotação ali, que é bem importante, né, que só, no momento é o Karlaftis e sem muita profundidade. Tem um ponto que o Mafra fala ali, que que ele ouviu que o Chris Jones seria o Mahomes da defesa. E aí tem um ponto que eu quero lembrar, porque com certeza o Márcio lembra disso com bastante alegria, né? O Chris Jones, ele tinha sido deslocado para jogar no edge no início da temporada passada. Ele tinha sido retirado do centro da linha para jogar por fora, e a defesa dos Chiefs virou uma peneira. Você podia fazer o que queria, né? Atravessar o meio da defesa, era muito fácil correr contra os Chiefs. Aí, se eu não me engano, eles assinam com Melvin Ingram, jogam ele para lateral e o Chris Jones volta para o meio, e a defesa dos Chiefs ela melhora instantaneamente, assim. É esse o poder que um jogador de elite tem, em mudar toda uma estrutura em virtude dele ter sido colocado ali no lugar em que ele consegue causar muitos problemas. Tem uma jogada dos Super Bowl, se eu não me engano, que ele consegue sair muito rapidamente para pressionar o Purdy, senão o Brandon Ayuk estaria livre, acho que até na prorrogação a jogada. E o Chris Jones, é absolutamente maravilhoso. Quando terminou o Super Bowl, inclusive, é claro, né, ele estava na emoção do título e tudo mais, a gente pode dar esse desconto, mas ele fala, né, muito claramente assim, ó, que ele não vai a lugar nenhum, que ele vai continuar nos Chiefs. E acho eu particularmente acho, que do ponto de vista esportivo e financeiro, não vale a pena para ele sair dos Chiefs. Ele vai ganhar 5, 6, olha, chutando muito alto, 10 milhões a mais de dólares fora de lá, mas ele é uma instituição em Kansas City. Ele pode ser um jogador, ele pode ser aquilo que o Tamba Hali, aquilo que o Eric Berry queriam ter sido. Né? E era assim, eram jogadores que eram absolutamente históricos na defesa, então é muito difícil você estar num grupo tão especial. Então, assim, ele tem a chance de ser Fletcher Cox na Filadélfia, né? Um Aaron Donald em Los Angeles, esse tamanho, né? Só que ele ganhou 3 vezes, né? Os outros ganharam uma só. Então, assim, eu acho que é uma obrigação, e eu acho que tá muito correta a esperança do Márcio, ele deve sim ficar, o que é uma pena para mim. Meu sonho é ter um cara como o Chris Jones no interior da linha defensiva, jogando lá do Max Crosby, seria um espetáculo, né? Mas acredito que não vai acontecer nesse ano. Mas vocês podem pegar, né, o outro que tem também 2 anéis aí, podem pegar o MVS, não há problema, pelo menos eu tô campeão do Super Bowl, bicampeão do Super Bowl aí. Não, foca a defesa. Christian Wilkins, pega o Wilkins lá de Miami, não vou ficar nem um pouco triste com isso. Mas ele não tem anéis, ele não tem no Super Bowl. Isso a gente conquista, tá na hora. Pega o Heller, assim, o Heller também tem 2 Super Bowls ali, pega ele tá funcionando. Mas... E tem um baita ponto nisso também, e aí nisso aqui eu vou também tirar o chapéu pro comentário do Márcio, que é a seleção de Creed Humphrey, 3ª rodada, center titular ao Pro. Cara, isso é acerto de General Manager, tá? Apesar dos snaps rasteiros, que ele gosta de passar de vez em quando. É só pra dificultar um pouquinho pro Mahomes, né? Ele é muito bom. Ele é o handicap necessário pro Mahomes. Calma lá, a gente precisa, né? Porque até o momento a gente não tinha Jordan Love pra competir com o Patrick Mahomes. Então era Patrick Mahomes contra todo mundo. Exatamente. Agora que tem a competição, o Humphrey vai jogar serinho, porque tem que jogar sério, né, para o próximo Super Bowl aí, para ver se vocês têm alguma chance contra o meu Packers. Mas só para complementar aqui o que o Pedro tinha dito, assim, né, e das perdas defensivas que eu tinha citado, né, puxei a informação completa aqui. O Chiefs tá acabando o contrato com o Derrick Nnadi,
que é o nose tackle titular. Uhum. Tá acabando o contrato também com o Mike Dana, e foi que é um dos jogadores que faz o edge, né, assim, na rotação, e é muito bom jogador. Tem para rotação ainda o Omenihu, que ficou fora do Super Bowl porque rompeu o cruzado. E tem o jogador de first round do ano passado, que é o Anudike Uzama, que jogou muito pouco ao longo dessa temporada. Sim, Tem toda a cara de bust, infelizmente. Não, mas assim, então tem vários jogadores de recheio, assim, de defesa, né? Não são jogadores principais, mas que podem fazer falta nessa profundidade de plantel, né? Que o Mafra citava, que para esse ano estava muito recheado, muito mais do que nos anos anteriores aí, que o Chiefs fez também suas boas campanhas, mas com defesas muito mais curtas, né? Do que teve em 2023. E vamos combinar, ter Steve Spagnuolo também é uma coisa extremamente positiva. O cara é um absurdo, né? É um absurdo de esquema. Ele não é só de desenvolvimento de jogador, mas de esquema, né? De saber jogar contra os outros adversários, saber esquematizar e criar esse caos. Eu lembro, acho que em novembro, falando sobre a questão, falava-se muito do McVay, sobre a questão do illusion of complexity, né? Que é a coisa de você fazer sempre a mesma jogada, com pequenas variações dos jogadores. E o Spags faz exatamente isso. O Spags mantém a estrutura do time, coloca os caras nas mesmas posições, só que ele confunde esse pre-snap, porque você nunca sabe, como falou, o Chris Jones ele vai vir pelo meio, ele vai forçar o right guard, ele vai forçar até mesmo por fora. Então ele é muito, muito inteligente, no nível do que o Mike Macdonald fez esse ano também com o Ravens, né? Foi absurdo, assim. Mas o Spags é consistente nisso. É consistente para mim é o como grande nome, né, do terceiro título dos Chiefs. Agora, né, pensando na era atual dos Chiefs, esse foi o quarto, Sim. né? Mas pensando na era atual, o primeiro título ele é Patrick Mahomes, o segundo é Andy Reid e o terceiro é Spagnuolo. Sim, sem dúvida alguma. É o principal nome, assim, digamos. O que não tira, logicamente, o brilho do Mahomes como Dos jogador. demais, Que não, tudo, de forma alguma. Mas o Spags é o grande nome Mas dessa. é que eu acho que o Spags ele manteve os Chiefs no Super Bowl. Sim, o Patrick Mahomes ele joga muito bem metade do último quarto e a prorrogação. Aí ele joga muito bem. No restante, o time oscila muito ofensivamente. Eu acho que quem manteve o time no Super Bowl foi o Spagnuolo e essa defesa maravilhosa. E foi que ele levou pro playoff também. Até a temporada do ataque do Chiefs ela é muito problemática, assim, e foi realmente incrível. Ele passou anos usando esses esquemas muito inteligentes, mas com uma secundária tão ruim que era muito vulnerável. E ainda assim era vantajoso. Né? Ainda assim conseguia manter o time no jogo, muitas vezes forçando turnover. Mas esse ano não era tão dependente do turnover, né? Porque tinha uma secundária muito, muito forte. Boa parte dessa estrutura fica para 2024, mas tem um recheio aí dessa defesa. Se perder o Snead, eu acho que o time vai dar uma sofrida, principalmente em terceiras descidas. Não significa que não vai ganhar divisão, vai ganhar. Não significa que não vai disputar a conferência se o time ser batido, vai continuar sendo. Mas perder o Snead seria muito sensível. Para mim, assim, é meu rival de divisão e eu torço sempre contra os Chiefs. É uma tristeza fazer isso, mas eu tento. Não, você tá correto. É exatamente isso que eu tenho que fazer com o torcedor. Mas o Legere Snead, para mim, foi a maior ausência no All-Pro. Ele e Sauce Gardner, melhores cornerbacks outside que tiveram na NFL esse ano. E eu senti falta mesmo. Aí, rival, o cara jogou demais, tem que reconhecer isso. É absurdo o que ele fez. A temporada dele foi simplesmente absurda. Sim, aproveitando o gancho aqui do Fábio, pra gente concluir esse assunto do Chiefs, quais vocês veem neste exato momento, e muita coisa vai mudar na Free Agency daqui 2 semanas e também, logicamente, no draft, mas olhando hoje para a AFC como um todo, quais vocês diriam que são os 3 principais rivais ou os 3 principais postulantes a talvez desbancarem o Chiefs essa temporada? E desbancarem não é necessariamente chegar no Super Bowl, mas é ser esse líder de conferência, né? Quais são os seus 3 times que vocês colocariam como sendo esses para brigar, né? Difícil essa pergunta, difícil mesmo. Eu acho que eu colocaria Cincinnati, porque o Burrow sabe vencer o Mahomes, assim como o Mahomes sabe vencer o Burrow, mas os outros não sabem vencer o Mahomes. Colocaria Jets, para mim é o time mais perigoso para o Kansas City Chiefs, seriam os Jets. Assim como tinha todo um apelo ali, Taylor Swift, eu acho que vai ter todo um apelo Nova York, em volta do Aaron Rodgers, uma defesa espetacular. Essa defesa dos Jets tem chance de ser absolutamente histórica. Então, Bengals, Jets, eu só veria esses dois, mas estaria ali, de repente, um timezinho da South, ali o Texans eu botaria, porque o jeito que o CJ Stroud e o DeMeco Ryans fizeram a temporada passada foi muito, muito feliz, mas acho que o time que talvez seja mais perigoso para os Chiefs na próxima temporada seja o Las Vegas Raiders, pela mentalidade
de talvez querer machucar o Mahomes, né? Tem a Mahomes Rules, né? E eu acho isso perigoso para os Chiefs, falando sério, assim. Não que eles vão entrar querendo machucar, mas o time ele quer ser extremamente físico com o Mahomes e isso, né? Isso pode gerar alguma lesão. Não estou torcendo para isso, diga-se de passagem. Ninguém aqui está, claro, isso sabemos. Não, de forma alguma. Na verdade, o maneiro é você ganhar do cara que está em campo, né? Exato, muito melhor ganhar contra o time titular do que jogar contra o time. Exatamente. Os Rays ganharam dos Chiefs esse ano no Natal sem fazer um TD ofensivo. Cara, aquilo ali foi um negócio inacreditável. Exato. Você, eu acho que, apesar das perdas e não estar no seu melhor momento, sua moral mais elevada, eu acho os Bills e o Josh Allen sempre muito perigosos. E tem uma freguesia, mas eu gosto muito. Eu acho que é um time que, quando tu tem um QB desse nível, é difícil tu não estar competindo em alto nível. Assim, tu tem que estar fazendo muito erro ao redor. Assim. Eu acho que o Texans é um time que dá para apostar que vem ainda mais forte no ano que vem. E eu hoje apostaria no Bengals à frente do Ravens, né? Pela mudança de coordenador defensivo ali, né? Que foi uma peça muito importante ali pro Ravens no passado. Mas é uma franquia muito organizada, né? Em geral faz trabalhos muito bons também. Seria a minha quarta na fila aí nesse momento. Boa. Pedrão, você, quais você diria que são os 3 times aí? Assino com os demais aí. Acho que não foge muito disso. Texans, se acertar a mão nesse draft e free agency, tem tudo para ser muito forte daqui no longo prazo. Eu na minha ordem seria o Bengals em primeiro, porque logicamente ter T. Higgins, ter Ja'Marr Chase e um senhor como quarterback chamado Joe Burrow é potente o suficiente para né, suprir aí qualquer deficiência que a defesa venha a ter. Logicamente, ter perdido o Callahan pode ser um desafio, mas para mim o Bengals é o segundo maior time da AFC nesse exato momento. O segundo para mim também é o Texans. Quando a gente for falar da South, eu vou ter meu momento apaixonadinho pelo Texans. Cara, o que o DeMeco Ryan conseguiu fazer é lindo. Não se esperava absolutamente nada do time. Logicamente que a maturidade que o Stroud demonstrou conta demais, mas ele conseguiu montar um time, especialmente defensivamente, muito interessante. Só uma coisa. Sim. Não sei se tu lembra que tu fez uma enquete no início da temporada passada, perguntando quem que iam ser as surpresas. Eu botei o Texans, confiava nele já. Sim. Eu achava que o Texans ele faria uma temporada... Sabe aquele time que ninguém dá nada e eles acabam fazendo surpresinhas, assim? Foi meio que o Cardinals fez o ano passado com essa nova estrutura, principalmente defensiva. Mas o Texans é um time que eu acho que tem tudo para brigar por essa liderança. E o terceiro time eu também iria de Jets. Eu queria muito de Bills, para ser sincero. Mas o Bills está finalmente, como a gente falou no programa na semana passada, me parece que eles vão entrar nesse modo full rebuild, né? Mandaram os 2 safeties hoje embora, acabaram de mandar o Tre'Davious White também. Eles realmente, o Gabe Davis já saiu, né? Nem foi mandado embora, ele já saiu, ele falou, chega desse negócio aqui. Eu acho que eles vão entrar nesse rebuild de 2024, seu ano em que eles limpam a casa para construir em cima, para poder, né, se utilizar como é que chama? Do bom jogo que o Josh Allen tem, reconstruir em cima dele ali. Então eu acho que para 2024 é um time que vai patinar, na melhor das hipóteses. Mas, jogo é jogo, né? Free agency ainda vai rolar, draft ainda vai rolar, nunca se sabe. Ter um Josh Allen realmente sempre vai ser credencial de pelo menos playoff, né? É um time que soube usar o running back, principalmente no final da parte, quando mudou o coordenador ofensivo, né? Eu tenho bastante expectativa nos Bills sempre, por conta da forma como o General Manager e o HC estão alinhados e trazem jogadores, mas eu já não consigo mais confiar neles como um postulante a título, assim, acho que talvez esse momento de janela fechou, talvez ele reabra ali na frente. Os Bills, eles... não sei, são 4 Super Bowls perdidos, aquilo ali tá enterrado no time, assim, coisa horrível. Entendi. E falar em janela, então, agora, Fábio, novamente, momento torcedor, vamos deixar o espaço aqui para você, o púlpito. E o Raiders, diga para nós, o que esperaremos desse Raiders em 2024? Honestamente, é a primeira vez que essa geração inteira de brasileiros que gosta de NFL, com uma ou outra exceção de quem acompanha desde os anos 80, é a primeira vez que toda essa geração vai conhecer o que é Raiders, de verdade, na sua essência de como se portar em campo. Se vai ganhar, se vai perder, cara, isso às vezes é um detalhe, é uma flag que voa, é namorar uma cantora famosa, que é sempre importante, né, Márcio? É a construção de um roster que está realmente se reconstruindo, né?
Mas eu acho que a postura Raiders, o jeito Raiders de fazer as coisas vai ser a primeira vez que toda uma geração vai presenciar, e isso está muito gravado na figura do seu head coach e do seu melhor jogador. Os Raiders, eles começam a temporada no meio da passada, né? É engraçado isso, porque todo mundo começa a projetar a temporada. Depois dessa, os Raiders começaram já no meio da passada, porque muda o regime totalmente equivocado que foi trazido de tentar fazer o Patriots Way e toda aquela idiotice lá, e muda para uma nova forma de fazer as coisas, em que ele tenta juntar um general manager que vive NFL profissionalmente há quase 30 anos lá nos Chargers e trabalhou só com Peyton Manning, Andrew Luck, pegou acho que Philip Rivers, e o Justin Herbert, obviamente. São quarterbacks de estofo, e ele tem a missão, né, o Tom Telesco tem a missão de achar um quarterback. Essa foi a grande questão nas entrevistas de general manager para os Raiders. Né? O que fazer, como fazer para ser agressivo bastante e subir no draft para pegar um quarterback que seja o rosto do futuro. Por uma questão absolutamente óbvia, esse staff e esse front office, eles estariam direcionados a selecionar o Jayden Daniels, que foi recrutado para Arizona State pelo head coach dos Raiders, né, o Antonio Pierce, inclusive é um dos nomes que ele cita na agradecimento do Heisman. Não acho que vai estar disponível. Honestamente, não acho, a não ser que surja alguma foto, alguma acusação, que sempre surge no draft, né, alguma coisa assim. Eu não acho que vai acontecer, mas os Raiders, eles devem ser agressivos no draft. Se isso vai dar certo, eu particularmente acho que não, porque eu não consigo confiar muito nos quarterbacks que vão sobrar depois do top 3. Tem ali, aí eu teria minha preferência totalmente clubista de pegar o J.J. McCarthy lá de Michigan, mas não é um quarterback pronto, ele teria muitas dores de crescimento, e eu não sei se para o esquema seria o ideal, né? Apesar de que vai ser um esquema que vai correr muito com a bola, vai tentar renovar com o Josh Jacobs. Os Raiders, eles têm muitas questões que só vão ser respondidas depois de quem será o quarterback. Neste momento eu me sentiria mais confortável assinando um Kirk Cousins, assinando um Russell Wilson por 2 anos que fosse, do que essencialmente subindo desesperadamente, pagando muito mais do que deveria por um quarterback que não me inspira tanta confiança, assim. No lado defensivo da bola, aí é música, né? Aí é música, não tem o que dizer. A defesa, ela incorporou o espírito de ser um Raider e joga como uma defesa top 10, pelo menos, na segunda parte da temporada, né? Uma defesa que consegue forçar turnovers, sacks. Você vê Max Crosby, você sente medo, né? Quando você vê o principal jogador adversário defensivo e você sente medo, eu acho que essa defesa está no caminho certo. Não precisa me lembrar dele não, né? Porque foi ele que destruiu o time do Packers quando o Packers ainda estava inconstante no ano passado. 3 interceptações, Jordan Love! Foi a última vez que ele teve 3 interceptações, depois a gente só foi ali como o melhor jogador melhor quarterback. Aí tomou vergonha na cara, não. Se eu lancei 3 contra os Raiders, não dá, né? Não dá. Basicamente, esse tapa de mão, lado de fora da mão, assim, na cara do Jordan Love, que o Raiders deu, acabou trazendo isso. Mas você falou a questão do quarterback. Então, a ideia esse ano é focar nessa solução. Seja ela uma solução temporária, como você mencionou, Kirk Cousins ou Russell Wilson, seja ela via draft, mas há possibilidade de ser isso para mim, tá? Com outra? Não, sim, claro. Isso para mim seria assim, o máximo que os Raiders poderiam fazer é o seguinte: assina Russell Wilson e lá no terceiro rodada sobe pro final da terceira rodada e pega o Michael Penix. Ok, tô tranquilo aí. Tô de boa, apesar de eu achar que ele não vai dar nada na NFL porque tem medo de apanhar, não dá pra jogar. Aí eu acho que os Raiders estariam bem. O que eu acho que a franquia vai acabar fazendo? Vai dar um trade-up. Eu acho que daí o target é Giants na 6 e pegar um quarterback ali pela necessidade do dono fazer pressão de que você precisa achar um quarterback nesse draft, né? E aí eu não sei até que ponto o Tom Telesco vai fazer isso, né? É um general manager que eu gosto da maioria das seleções que ele faz. Acho que ele fez bons primeiros rounds lá em Los Angeles, em San Diego, Los Angeles. E eu particularmente me sentiria mais confortável ficando na 3 e saindo com um Byron Murphy, por exemplo, né? O defensive tackle lá do Texas, botar ele do lado do Max Crosby, meu senhor amado, né? Até a Taylor vai sair correndo, né? Mas eu acho que é um caminho que a franquia não vai fazer. Eu acho que a necessidade de responder a um quarterback vai forçar a franquia a errar mais uma vez em draft. E aí tem um stat, eu até coloquei no grupo, né, Maf, esses dias, né? Os Raiders, eles tinham 5 escolhas de primeira rodada entre 19 e 20. Dessas 5 escolhas, tem mais gente no presídio do que no time hoje.
Isso é assustador, cara. Isso é assustador. Isso é a demonstração perfeita da incompetência. Aí você olha pro lado, 2 escolhas de primeira rodada viram Karlaftis e McDuffie, que são personagens importantes no Super Bowl. Pedro Márcio. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta. O que tu achou da escolha do OC, o Luke Gett? Eu particularmente não gostei da escolha. Raiders Way, né? É a cultura Raiders, cara. Nós vamos correr com a bola, tentar atravessar a tua garganta correndo com a bola, e quando tu achar que a gente vai correr mais uma vez, ele vai tentar uma bomba no fundo. Eu acho que muito dos problemas do ataque dele não eram só dele, né? Eu acho que tinha muitos problemas de qualidade. Os Bears não tem ninguém no ataque, né? Tem o DJ Moore e deu. Mas não me agradou a escolha, assim, de forma geral não me agradou. Não era para ser ele, né? Eles fecharam com o Cliff Kingsbury, e aí ele deu para trás para ir para os Commanders, e você vê que a situação dos Raiders realmente é humilhante, e a partir disso eles fecharam com o Getz. Era o Getz ou o cara do No Huddle, de CLA, Chip Kelly. Chip Kelly ainda existir é uma coisa curiosa. Ele só não foi contratado porque ele queria levar muita gente da staff dele. E aí você vê que, cara... Mas que turma é essa, hein? É um os cotados ali. Espetáculo, né? E aí, o Andrew Reid do lado ali, né? Aí você olha, eu só precisava de um discípulo desse homem, mas não pode. Se tiver qualidade, não vai pra lá. Mas daí tu não acha que pode pintar um Justin Fields e trazer essa ideia de Bears de novo? É possível, mas falam muito que o relacionamento deles não era o ideal, né? Que o relacionamento entre o AC e Justin Fields não era dos melhores, e aí quando ele foi anunciado, eu entendi que o Justin Fields não seria uma opção. Pro estilo que os Raiders querem fazer, correr, com Zamir White, Josh Jacobs, e lançar umas bombas no fundo para abrir a defesa e manter ela honesta, Kirk Cousins, Russell Wilson, eles são talhados para isso. O Wilson até mais, né? O rei do play action. Mas eu não sei se vão fazer isso, né? Hoje assinar com o Wilson não é um sinônimo de garantia. Eu acho que, assim, eu sou um cara que se eu tivesse uma franquia na minha mão, eu arriscaria em QB, né? Eu iria atrás de upside, assim, porque eu acho muito difícil, ainda que a gente saiba que seja possível, tu montar um time que vai brigar por um Super Bowl sem um grande QB. A gente vê que o 49ers faz isso, né? E não foi uma vez só. Mas, assim, aí tu tem um roster muito recheado, né? Assim, muito completo, e uma mente ofensiva excepcional, né? Ainda que, né, o Fábio já avisou que vai criticar depois, tem seus problemas também, né? Mas, né, capaz de montar um esquema de jogo assim diferente, né? Mas acima da média, no mínimo muito acima da média, eu diria. Então é possível, mas é muito difícil. Então, se eu for pensar em recomeçar ou reorganizar uma franquia, eu pensaria que eu tenho que ir atrás de um QB. E aí, eu acho que o Cousins, apesar da idade, poderia ser esse QB, né? Não no longo prazo, né? Não numa reestruturação de longuíssimo prazo, mas alguém que tu pega, né? Que um time que dá sinais de estar bem treinado, de estar bem preparado, tu tem algumas boas armas ali e tal. Acho que seria o cara, né? Mas vi que o Fábio não está muito confiante nisso e certamente acompanha mais do que eu, assim, né, de perto, assim, as notícias, mas porque o Russell Wilson, para mim, é um cara que parece ter uma certa cara de Raiders, assim, essas alturas da carreira, assim, né, de ir para Las Vegas, de ir para um grande centro, E é um cara que eu concordo, assim, não é garantia, mas eu também não acho completamente lavado. Eu acho que, assim, se tu não der um contrato alto e longo, como o Broncos fez na mão dele, o que convenhamos também, na época eu não achei que fosse uma burrada tão grande assim, porque eu confiava muito mais nele, né? Agora, depois desse tempo passado, eu acho que tu não pode fazer isso de novo, né? Algo desse tipo de novo. Mas eu acho que é um cara que, para uma franquia que está se reorganizando, que não está indo na direção de um rebuild, que na verdade está indo progressivamente, né? Se colocando em uma situação de brigar por playoff, de entrar num playoff, eu não acho um nome desprezível, assim, desde que, de novo, não dentro de um contrato razoável, né? Perfeito. Eu acho que assim, se você pega o Russell Wilson, bota nesse grupo dos Raiders hoje, no grupo de hoje, e retira o fato de que um extraterrestre joga na divisão, muita gente colocaria os Raiders como candidatos a ganhar a divisão, né? Não seria com o Russell Wilson, porque o Patrick Mahomes tá ali e tá tudo certo, né? Mas assim, você briga pro playoff, com a defesa jogando o que jogou na segunda metade da temporada, e aí jogaria isso porque todo o staff se manteve e não perdeu nenhum jogador para isso. E aí, adicionando um quarterback que consiga completar um passe depois do segundo quarto, coisa que era difícil em alguns jogos, a partir disso você consegue sim competir, né? E o Russell Wilson, se ele quer realmente o contrato com o mínimo de veterano, que nem ele falou que estava disposto a assinar, isso é uma obrigação sua assinar com o Russell Wilson. Isso é uma obrigação você assinar com o Russell Wilson no mínimo de veterano.
pelo amor de Deus, né? E aí os Raiders selecionaram a terceira rodada do Trey Tucker, né? Para fins de fantasy, aí, se o Davante Adams não tivesse mais, era excelente. É um jogador que vai receber um passe de 40 jardas por partida, basicamente. Ele sai muito facilmente livre no fundo do campo, né? E, então, assim, eu vejo que esse time com Russell Wilson, e claro, adicionando uma pecinha na OL, um cara para o interior de linha defensiva, é um time que, cara, ele vai competir, especialmente pelo jeito. Esperem um Raiders mais bad boys, tá? Eu acho que vai ser essa linha que vai ser adotada e eu tô louco pra ver isso acontecer. Eu tenho muitos receios com relação ao Russell Wilson nesse time do Raiders, exatamente porque o Raiders tem, por mais que tenha o Trey Tucker, que é esse cara da Deep Ball, é um jogo de técnicos, né? É um jogo de jogadores do meio ali, e o Russell Wilson é péssimo nessa jogada de meio. O Russell Wilson gosta de jogar para lateral e gosta de jogar para frente, né? Eu acho que ele não tem esse fit com o Davante Adams, com o Hunter Renfrow, então eu acho que isso acaba sendo um grande contraponto para ele ali. Sendo bem sincero, agora que vocês estavam discutindo e tal, eu tava pensando, quais possíveis alternativas assim? Polêmico talvez, mas eu acho que Baker Mayfield nesse time seria muito bom. Especialmente nesse sentido de próximos 3 anos, logicamente não como franchise QB, porque eu acho que ele teria como produzir muito bem com o time que o Raiders tem no lado ofensivo. Colocando mais uma outra peça ali assim. Eu gosto, mas eu sou fã do Baker. Sou fã. Pode ser. Eu sou positivo com relação ao Baker Mayfield. Pode ser. Eu particularmente preferiria o combo Russell Wilson num contrato barato e Christian Wilkins do que trazer o Baker Mayfield e não trazer esse defensor. Eu particularmente preferiria isso, né? E assim, justamente, né? Claro, eu posso ser um puta de um otimista porque eu sou um torcedor e eu prefiro ver assim, mas você tem Trey Tucker, Michael Mayer, Davante Adams, Hunter Renfrow, Josh Jacobs, Amir White. Jacoby Meyers também, né? É verdade, né? Jacoby Meyers. Eu sabia que eu tava esquecendo alguém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Então, mas são três técnicos de rota, não são três joga a bola pro alto que eu vou buscar. A não ser o Davante, que o Davante, aí esse é fora de série e faz qualquer coisa. Mas é um time que não tem, cara. E eu acho que o Russell Wilson, ele ia limitar o valor desses caras para o que eles podem produzir, entendeu? Então eu prefiro ter um Baker que tem mais visão de jogo, né? Talvez não mais braço, talvez não mais elementos no jogo dele de improvisação, mas é um cara que consegue ali fazer a progressão muito bem. O que ele fez o ano passado com o time do Bucks é comendável. Por mais que seja Mike Evans também, que é outro fora de série, Godwin também, que é muito bom. Eu acho que se você comparar o grupo de talentos ofensivos do Bucks com o grupo ofensivo de talentos do Raiders, é quase que pau a pau. Eu não acho que é muito diferente, não. Então você coloca o Baker ali, o Baker vai produzir muito bem. É uma defesa muito forte. Mas não tem o Dave Canales, né? Esse daí. Então, esse eu tô muito curioso pra ver. A gente vai falar quando a gente vai falar da sábado, porque eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai se portar a partir de agora como head coach, porque eu gosto muito dele. Eu acho que o que ele fez com o Geno Smith, primeiro no Seahawks, e depois o que ele fez agora com o Baker esse ano passado, demonstra que ele tem muita qualidade para achar o melhor jeito de jogar com o quarterback, né? E aproveitando... Ele tá entregando aquilo que a gente esperava do Moore quando ele surgiu lá em Dallas, né? Sim, exatamente. E aproveitando esse gancho de falar de quarterbacks, aliás, de treinadores que extraem o melhor da quarterbacks, vamos então falar da nossa NFC West, e começando exatamente por Kyle Shanahan, conhecido como quarterback guru, né, tem essa reputação histórica na NFL, é um dos principais head coaches hoje da liga, numa disputa discutível aí sobre ser o maior, mas para mim ele nada mais é do que o Rodgers versão técnica, pipoqueiro de playoff e com uma série de temas que são necessários ser criticados, né? Não acho que é um cara que está ali, como é que chama? Passível de ser defendido o tempo todo. Eu acho que tem críticas a serem feitas, mas não vamos falar somente de Shanahan, vamos falar logicamente porque precisamos, mas para o 49ers em 2024, e eu vou começar aqui dessa vez com o Pedro, simplesmente porque quando o Fábio for falar sobre o 49ers, nós vamos ficar aqui mais umas 3 horas. Então, Pedrão, você como rival, o que você tem de prognóstico para esse 49ers desse ano? Eu acho que vai ser um time que vai continuar competindo, como sempre competiu. A defesa deles é muito forte e vai ter mudanças, né? Até porque já demitiu o coordenador defensivo. Mas eu vou deixar para o Fábio xingar bastante. Mas eu acho que tem alguns pontos ali no Super Bowl que, falta uma administração do tempo melhor, um gasto de relógio para chegar
ao nível elite. Falta ainda amadurecer um pouco mais, talvez. Já foi 3 perdas para o Kyle Shanahan, mas quem sabe ele precisa evoluir e mais ainda, porque para mim, pelo menos, ficou claro que ele não soube administrar direito o tempo, porque tu não pode dar tempo para o Mahomes. Sim, Se isso tu é der tempo, é a mesma coisa dar tempo pro Tom Brady. Tu não pode dar tempo, tu tem que queimar o máximo que tu puder. E tem alguns pontos ali no jogo que ele administra mal, que agora não tô lembrado direito, mas que na hora eu pontuei, assim, que, queima essa jogada, gasta o relógio e vai comendo tempo, porque se tu der tempo, o cara vai resolver. Eu acho que esse é um ponto que, pra mim, ele peca e precisa melhorar. Boa. Eu tô de pleno acordo que tem erros importantes, né? Nesse último Super Bowl, no Super Bowl lá pelo Falcons também, que ele era o play caller, né? Apesar de não ser o head coach. E eu acho que ele, vamos dizer assim, eu acho que ele sofre um pouco do que eu dizia antes lá do GM do Eagles, assim, que por bastante tempo tudo que o Kyle Shanahan tocava era ouro. Né? Então, assim, é elogio, e daqui a pouco o cara começa a pagar o preço de ser elogiado o tempo inteiro por tudo e não botar um anel no dedo. Né? Mas, ao mesmo tempo, que eu fico pensando o seguinte, eu acho que ele tem muitos méritos. Né? Eu falei faz pouco, assim, eu acho que é muito... A missão mais difícil de um head coach é montar um time sem um grande quarterback. E olha que eu não sou dos caras que, né, mais critica o Purdy, assim, acho que o Purdy é um jogador no qual ele encontrou algumas qualidades e é um quarterback que me parece melhor, por exemplo, do que o Garoppolo, que eu considero o quarterback mais, ao contrário, né? Essa é uma opinião popular, eu acho o quarterback mais superestimado da NFL nos últimos anos, assim. Eu acho o Garoppolo horroroso. Eu acho o Garoppolo muito fraco. E que o Kyle Shanahan fez... É horroroso, sim. Mas eu muito ouvi, vocês devem ter ouvido também, de diferentes fontes, assim, que não, ele tem um release rápido, ele toma boas decisões, ele é bom nisso ou naquilo, né? Tipo assim, parece um cara escondido pelo esquema, né? E quando tu precisava de um pouquinho mais dele, não vinha. Isso aconteceu no Super Bowl anterior, né? Contra o mesmo Chiefs lá em 2019. Mas, então assim, eu acho que tem um pouco de tomar no contrapé agora, né? Por todos os elogios, talvez até um tanto exagerados em alguns momentos, mas que também vem a crítica, às vezes, de uma forma muito exagerada, né? De um cara que todo mundo estava assistindo, ele perdeu uma final, que ele estava com uma boa liderança mais uma vez, e às vezes acaba ficando um pouco de lado de que, assim, durante toda a temporada ele fez um belíssimo trabalho. Quando ele pegou o 49ers era uma das franquias com o pior time da NFL, né? Com anos em sequência de campanhas muito ruins, né? E ele fez toda uma reestruturação, voltou a ser uma grande franquia, né? Sempre, né, competindo, e acho que, né, e é importante, né, que a gente conte isso assim a favor dele. Eu acho que ele é uma grande mente ofensiva que precisa melhorar em alguns aspectos, né, principalmente esse do controle do relógio ali. Eu acho que é bastante importante. Acho que teve alguma coisa que não sei se a gente pode acreditar isso diretamente a ele, mas vamos dizer que como head coach, né, ele no mínimo teria a função de estar supervisionando isso tudo, que fica muito claro para mim, independente da opinião de que cada um de nós tenhamos sobre se tu deve escolher receber a bola ou chutar a bola naquela prorrogação, os teus jogadores deviam saber na ponta da língua o que eles tinham que fazer, né, sem ter que pensar por meio segundo. Né? E fica muito claro que era exatamente o que os jogadores do Chiefs sabiam. E que os jogadores do 49ers estavam lá confusos, sem nem saber direito qual era a regra. E eu ouvi várias entrevistas de jogadores do Chiefs pós, né? Fiquei lá me deliciando, né, com as entrevistas pós-Super Bowl por semanas, né? E ouvindo eles darem vários relatos sobre isso. De que todos os dias, por 2 semanas, tinha alguém que retomava com eles como funcionava a prorrogação, o que se faria, papapá. Então, mesmo que... Eu acho que ele tomou a decisão errada. Mas mesmo que eu concordasse com a decisão dele, não é razoável que isso não tivesse sei lá, no nível medular, né, dos jogadores. Assim. Não pode ser um processo de tomada de decisão naquele momento, e mesmo que o head coach já soubesse o que ele ia fazer, os jogadores não pareciam entender bem o que aquilo significava e como tudo aquilo ia funcionar ali, pelo menos alguns deles. E eu acho que isso, em última instância, também acaba sendo uma falha dele. Então, vamos falar sobre Kyle Shanahan. Precisamos falar sobre Kyle, né? Assim, antes de mais nada, sendo bem justo com ele, sem memes, sem polêmicas forçadas, eu acho que o Kyle Shanahan, pelo menos assim, ó, jogando muito para baixo, um top 8 da liga, top 5 da liga, entre head coaches.
Acho que é uma baita mente ofensiva, acho que ele produz muito, mas eu acho que o grande problema dele é que se criou uma fama de ser um gênio absoluto, e aí fica muito isso que o Márcio traz, tudo que toca vira ouro. Cara, não é assim, ele tem muitos erros, tá? A gente tá falando de um cara que tem a fama de ser um QB guru e pagou a vida para selecionar o Trey Lance. Cara, tem um erro nisso daí, tem um erro. Aí a grande sorte, e aí é sorte, tá? Ah, mas eles avaliaram o Purdy durante o processo. Sim, mas quantos quarterbacks como o Mr. Irrelevant dão certo? Minimamente. Então é sorte, tá? Tem um pouco de sorte. Ah, tem esquema, claro que sim. Mas assim, ele foi salvo ali pelo gongo. Os 49ers hoje podiam estar numa draga horrorosa com um roster absolutamente incrível. E aí, assim, por que eu critico tanto o Kyle Shanahan? Eu acho que nos momentos mais decisivos, ele vira um cara questionável. E aí, esse é o meu ponto com Justin Herbert. Esse é o meu ponto, por exemplo, com Stephon Diggs. Esse é meu ponto com Micah Parsons, né? Com jogadores que são extremamente badalados, pessoas extremamente badaladas, mas na hora H eles tomam decisões muito questionáveis. E aí eu ouvi muita gente falando, mas Fábio, o Andy Reid também perdia antes de chegar ao Mahomes. E é verdade, o Andy Reid chegou no Super Bowl, perdeu pro Tom Brady, né? A gente tem que considerar que o Kyle Shanahan, ele chega no Super Bowl e ele perde sempre pro maior quarterback do momento, né? Na NFL inteira. Então ele perde pro Brady, pro Mahomes, na temporada de extraterrestre do Mahomes, e depois ele perde pro Mahomes de novo. E claro, é muito difícil vencer essas pessoas, né? Mas o Nick Foles conseguiu, então eu espero que o Kyle Shanahan consiga. Né? Então entra muito para mim o seguinte, o fato de que ele chegou nos 49ers, eu até separei os números para dar um respaldo naquilo que eu tô dizendo, né? Ele chegou nos 49ers em 2017. Tem 2 anos muito ruins e depois ele vem para aquele primeiro ano muito bom dele que coincide com o Super Bowl que ele perde para Kansas City. Desde 2017, o Kyle Shanahan disputou 12 jogos de playoffs como treinador principal dos 49ers. Em apenas 4 ele marcou 24 pontos ou mais. Se você é um gênio ofensivo, você deveria ser um pouquinho mais... Você deveria obter um pouquinho mais de sucesso nesse ponto, tá? E isso, para mim, salta muito aos olhos. Em 30% praticamente dos seus jogos playoffs, você tem um grande destaque naquilo em que você é um gênio. Então, assim, onde está a genialidade? A genialidade talvez não seja justamente essa. Ele tem uma constância em alto nível ao longo da temporada que ela não se repete na pós-temporada. Aí você chega numa pós-temporada e aí você perde para os Rams marcando só 17 pontos, não vai ao Super Bowl. Isso depois de ter marcado só 10, só 13 contra os Packers. 13, diga-se de passagem, 2 field goals e um TD Contra special Joe teams. Barry. Precisamos lembrar que é contra Joe Barry. Joe Barry que gosta de dar 250 pontos para jogadores. Exatamente. Então, assim, para mim é um pouco assustador, sim. É um pouco assustador ele pariu uma bigorna para passar dos Lions, né? Depois de ter sido completamente dominado no primeiro tempo. E quando terminou o jogo, a gente muito pouco falou sobre os méritos dos 49ers terem virado. A gente falou muito mais sobre decisões erradas dos Lions que não mataram o jogo. Sim. Então, assim, o que são os grandes desempenhos ofensivos do Kyle Shanahan? Ano passado contra os Seahawks, na pós-temporada, os Seahawks de Geno Smith, ele tem um jogo muito, talvez seja do melhor jogo de Kyle Shanahan à frente dos 49ers em playoffs, que foi contra o seu Packers, né, Mafra? Aquele jogo em que o Raheem Mostert correu para 760 jardas. Ele faz tá correndo 37. Tá correndo até hoje. Exatamente. E o segundo tempo contra os Lions. Esses são os jogos top dele. Mas... É difícil, assim. Para mim é bem difícil, porque a gente tá falando assim de é um gênio, é um gênio. Eu acho que o McVay faz tão mais com tão menos. Ninguém chegou pro McVay e disse assim, tá aqui a chave do castelo, querido, troca por quem tu quiser, sabe? Vamos trocar todo um draft pelo McCaffrey, Mas sabe? deram um castelo pra ele, porque ele mora muito bem, viu? Aquela casa dele. Eu tenho inveja. Deram uma chave. E queimou bastante draft capital também, né? Queimou bastante draft capital para fazer umas boas contratações. E inclusive, era a minha mesma crítica ao McVay, era de chegar em momentos decisivos e não conseguir ser o McVay. Ele anotou 3 pontos no Super Bowl. 3. Isso é ridículo para um gênio ofensivo, tá? Tudo bem que tinha um gênio do outro lado também, que é o Bill Belichick. Mas aí você vai ver o quê? Ele volta a errar os mesmos erros? Não. Isso para mim é genialidade. Você não cometer os mesmos erros. A gente vai falar depois também do Rams, mas só pontuando aqui, esse jogo contra o Patriots, né? Primeiro, o time era pautado no running back, e essa foi a grande sacada do McVay de conseguir construir o time ao redor do Todd Gurley,
né? E o resto era tudo complementar. Ele foi para o Super Bowl com o Jared Goff cru ainda. Era um cara fraquíssimo no sentido, ele não é esse cara do Lions hoje. Cheio de deficiências, visão de jogo péssima, e ele levou esse time para o Super Bowl. Perdeu para um jogo defensivo maravilhoso. Foi talvez o melhor jogo defensivo do Bill Belichick em um Super Bowl. Apesar de terem tido os 2 Super Bowls do começo da carreira do Brady, o que ele conseguiu anular, a criatividade ofensiva do McVay naquele jogo é um absurdo. Ninguém não. Torcedores, digamos, mais casuais, e até muita gente que gosta também da NFL, não gosta desse Super Bowl, porque esse Super Bowl foi pouco empolgante, de acordo com essas pessoas, porque foi, né, muito defensivo. Mas, cara, é uma aula de como anular essa mente ofensiva, né? E dito isso, eu acho que, assim, o Kyle Shanahan é um cara muito, muito bom, muito competente ofensivamente também. Redesenhou esse time do 49ers para ser esse contender todo ano, né? Para ser essa coisa que a NFC tem medo, ou pelo menos sabe que vai passar por esse time. Assim como o Eagles também, hoje um nome que está sempre ventilado, a gente sabe que o Eagles não vai ser brincadeira, né? Você leva muito mais a sério um Eagles com a secundária porcaria que eles tiveram em 2023 do que um Cowboys com a defesa, né, fazendo shutdowns em um jogo ou outro. Então isso diz muito sobre o que os caras estão trazendo. E é isso que o Shanahan trouxe para esse time. Mas eu acho que, sim, ele tem essas deficiências que até o momento, como você falou, Fábio, o McVay é o cara que ele consegue aprender com os próprios erros. Ele consegue se repaginar, ele consegue se reorganizar. E o Shanahan me parece que ele sempre fica batendo na mesma parede, assim, ele sempre corre, e ele encontra sempre o mesmo obstáculo, e ele para nesse mesmo obstáculo, né? O que você vai criticar dele no Super Bowl agora dos Chiefs, você pode usar para falar dos Falcons, lá atrás, Sim. 10 anos atrás quase. Exatamente. Diga, Márcio. Eu ia comentar que, assim, é um jogo de detalhes, né? O 49ers, na minha visão, chegou com uma boa dose de sorte ao Super Bowl, né? Porque nos 2 jogos, né, assim, ganhou no detalhe com uma dosezinha de sorte, especialmente naquela bola que bate na cabeça do defensor, né, e sobe, e o Ayuk faz a recepção, e que é crucial no jogo. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho isso, eu poderia dizer que o 49ers não ganhou o Super Bowl porque teve uma boa dose de azar. Porque eu acho que se o Greenlaw não se machuca, o 49ers muito provavelmente teria muita chance de ganhar aquele Super Bowl e de conseguir segurar a peteca. O Kels estava no bolso dele até agora, né? Então, assim, acho que, né, é um jogo de detalhes em que o time poderia ter sido eliminado one and done, né, assim, no playoff, e ao mesmo tempo, se não tivesse tido lá o azar que teve na reta final, poderia ter saído campeão, né, assim, a gente de repente estaria falando um pouco diferente aqui sobre esse cenário, assim. E como a gente está falando na visão também do preview, assim, da temporada, eu acho que o 49ers vem muito forte de novo. Né? E aí eu acho que fica a questão se não aprendeu na primeira, não aprendeu na segunda, de repente, né, você vai aprender na terceira, na quarta, né, agora, para de repente vencer essa barreira do Super Bowl, porque é a última que falta. Mas a verdade é que sendo um jogo de tantos detalhes, né, e tendo tantas franquias disputando um único título, também vai acontecer. A gente vê técnicos que são muito bons, que constroem grandes times, como a gente achou que talvez fosse acontecer com o Andy Reid, né, que nunca ganham. Né? E o Andy Reid, depois de muito tempo, conseguiu vencer isso aí, né? Tem uns que não vencem, não ultrapassam essa barreira nunca, né? Mas, de novo, né? Eu tô puxando um pouco aqui nem pro 8, nem pro 80 nesse sentido. Eu acho que é um grande técnico, talvez não seja o melhor da NFL, né? Especialmente como head coach, né? Porque daí acho que entram algumas dessas decisões que, como OC, é diferente, né? Como OC, ele não tá tomando todas essas decisões ali mesmo, sendo play caller e tal, que algumas pelo menos das que a gente tá criticando aqui hoje. Eu acho que o que me incomoda mais não é nem o Shanahan em si ou determinada decisão. Eu acho que é o tratamento que ele recebe, sabe? Sim. Porque que é a mesma coisa com o Herbert em si. Quando dá tudo certo, meu Deus, é um gênio absoluto. Quando dá errado, demite o DC. Demite o coordenador defensivo, sabe? O Steve Wilkes talvez tenha sido o pior coordenador defensivo do 49ers na era Shanahan. Concordo, quem contratou foi o Shanahan, mas tudo bem. Mas ninguém dizia que o Robert Saleh levou o time pro Super Bowl em 2019. E era uma defesa sufocante aquela, né? Então assim, tá, só serve pra parte boa. Eu acho que esse tratamento que dão ao Shanahan, que tudo que ele faz dá certo, eu acho que isso acaba me incomodando bastante, né? Você vê, e aí entra de novo, né? Você conseguir aprender com seus erros. Andrew Reid, olha o primeiro tempo, Travis Kelce tinha uma recepção 9 jardas. Segundo tempo, Travis Kelce diz, tá, então tá, vou assumir o jogo. O George Kittle treinou o jogo com 2 jardas. Sim.
O próprio George Kittle, que foi muito bem também nos jogos anteriores e no próprio Super Bowl desapareceu. Por motivos de jogadas, por motivo, logicamente, de correr atrás do placar até certo ponto, mas enfim, ele some. Dito isso, assim, eu acho que essas pontuações que a gente colocou aqui sobre o Kyle Shanahan, sobre essa expectativa também, eu acho que isso é muito o que vai acontecer, e essa é a expectativa, o preview que a gente tem para esse ano, né? O quanto será que o Kyle Shanahan vai conseguir, na verdade, porque até agora ele não demonstrou, aprender com esses erros dele, né? E esses erros deles não é necessariamente erro de elenco, não é erro de escolha de DC, escolha de OC, é essa coisa de quando a porca aperta, né? Eu vejo uma NFC esse ano muito mais competitiva do que foi o ano passado, com times muito mais, digamos, maduros. Packers é um deles, o próprio Rams é um outro também que vem aí com vários segundanistas também e tá nesse caminho, e tem Stafford que é fora de série, né? O próprio Eagles, que é como eu falei, é um time que você sempre vai ter, vai colocar na discussão sobre os principais. O Cowboys, que bem ou mal, queremos discutir e falar mal, mas eles têm um elenco forte que vai ali puxar uma vitória. Claramente podem discordar de mim. Eu não confio no Cowboys na questão de ir para o Super Bowl, de forma alguma, mas que é um time que disputa e vai ficar, tipo, brigando e vai ter jogos ali memoráveis. Sim. A gente vai acreditar muito neles quando eles fizerem 73-4 nos Panthers, né? Exato. O próprio Pedro mencionou também, eu concordo plenamente, os Lions também é um time forte. Se tudo der certo, eu espero que não dê, mas se tudo der certo, o Bears vem com um time também mais redondo, pelo menos mais competitivo do que foi nos últimos 2-3 anos, né? É um time que tem 6 picks nas 100 primeiras, é um time que tem cap space pra caramba. A gente não pode descartar o Falcons ter um ano de Texans, né? Se eles acharem um quarterback. E aí ainda tem, né, essa possibilidade, eu ia falar do Falcons como meu último time, que talvez como wild card disso, que se eles pegam o Kirk Cousins, e se o Cousins volta a ser o Kirk Cousins antes de lesão, porque normalmente às vezes a lesão pode tirar um pouco da efetividade do cara, ele tem Drake London, ele tem Kyle Pitts, ele tem o Bijan Robinson, e é uma defesa boa também, não é uma defesa ruim, tem bons nomes. Então, assim, eu acho que o Kyle Shanahan esse ano ele vai ter o Kyle Shanahan, o 49ers como um todo, vai ter um ano mais desafiante, e eu acho que ele tem que achar essas alternativas, ele precisa urgentemente achar essas alternativas para os erros nos quais eles sempre se encontram e eles não conseguem passar. No caso, o erro é uma escalada difícil, que é, né, vencer o melhor quarterback da liga, possivelmente um 49ers e Chiefs no Super Bowl não é absurdo, mas ele precisa ter essa tranquilidade, ele precisa saber lidar com essas questões e achar essas alternativas. Eu acho que o time também do 49ers vai ser mais fraco defensivamente esse ano, porque eles não têm tanto cap, vão perder aí, né, alguns jogadores. Eu coloquei na nossa pauta a questão do Chase Young, o Javon Kinlaw, são 2 nomes importantes para a construção da defesa. Então, assim, eu tô curioso para saber se eles vão... profundidade também, né? Sim, exato. Além de, logicamente, os free agents que sempre tem, né? Como é que esses caras se encaixam para a depth. E eu acho que tem essa competição dentro da própria divisão. O Rams, para mim, é um ótimo candidato a vencer a West em 2024. Não é o meu principal candidato, mas é um time que, se vencer, não vou ficar surpreso, né? Não vem do nada, digamos assim. E tem a questão que os 49ers, eles, pelo menos nos últimos anos, eles não sofrem com lesões. Tá, a gente vai citar o Greenlaw no Super Bowl, ok. Mas a gente não vê tantas lesões assim a ponto de prejudicar o trabalho dos treinadores, né? Então, a grande questão de você chegar tantas vezes e não ganhar é que num ano, daqui a pouco, semana 14, Christian McCaffrey sofre uma lesão, acabou o seu ano. Se o McCaffrey machuca, acabou os Niners. Foi o que aconteceu com os Niners na própria temporada de 2023, que eles perderam o Trent Williams por 2 jogos e o time simplesmente deixou de funcionar, na efetividade que estava funcionando. E exatamente, a questão da saúde na NFL é quase que impossível você ter 2 temporadas tão saudável assim. É quase loteria, né? É quase uma loteria. Exato. O Eagles foi pro Super Bowl. O Fornés é um time que sofreu. O Fornés foi um time que sofreu muito com lesões em outras temporadas, né? Inclusive, em alguns momentos, acho que até deu sorte nisso, né? Porque pegou um Joey Bosa por causa disso, né? E Joey? Falei o irmão certo aqui ou errei o irmão? Nick Bosa, desculpa. Né? Pegou o Nick Bosa e eu falei e achei, né? Acho que não é isso. O Nick Bosa, né? Porque num ano que não tinha um time para ser a pick número 1, mas aí teve a lesão do quarterback, né? E jogou com o Nick Mullins, se eu não estou enganado, e aí a coisa fica mais fácil de chegar na pick 1. Né? Então, coisas desse tipo, assim, que em alguns momentos acabaram que atrapalharam uma temporada, ajudaram outras, né? Teve muita lesão de Debo, já teve muita lesão do Monster, né? Mas concordo que em 2023... Kiro machucou muitas vezes.
né? Mas em 2023 isso não só não foi um problema, como comparado com outros times foi até uma vantagem, possivelmente, assim, né? Teve muitos outros times com muito mais problema. Exatamente. Bom, a gente poderia ficar falando aqui até, eu tenho vários outros temas do 49ers pra gente discutir, a gente poderia falar do Purdy também, mas acho que o Purdy a gente pode ter uma outra sessão de esclarecimento sobre se ele ser ou não ser a solução. Mas eu queria falar um pouquinho também do Cardinals, como eu comentei há pouco, que eu acho que é uma defesa que ano passado foi muito interessante, né? Eles simplesmente falaram, eu não tenho talento suficiente aqui, então eu vou brincar. Vou testar coisas aqui. Jogava com 4 DBs, jogava com 3 linebackers, depois jogavam com um front de 4. Enfim, eles testaram ao máximo esses jogadores que tinham, jogadores de depth, mais do que qualquer coisa. Mas é um time que eu acho que também tá nessa subida, assim, né? Eu acho que tem um excelente head coach. Já deu para perceber, inclusive, da qualidade dele depois que ele saiu do Colts, o que o Colts foi o ano passado, né? Como foi... o Colts não, desculpa, o Eagles, né? O Steichen e o Gannon, e eles saem do Eagles e o Eagles tem essa queda absurda. Mas estou curioso para saber do que vai ser do Cardinals. E eu queria saber de vocês também, o que vocês acham, porque o Cardinals tem 7 picks, acho que entre 100 primeiras, tem muito cap. Então é um time também que pode ter um turnaround aí super rápido. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente vai falar de Arizona Cardinals, a gente já tem que elogiar o General Manager. Ano passado, o primeiro ano dele, e ele pega na primeira rodada, ele desce, acumula escolhas, sobe sem pagar tanto e garante o offensive tackle para o seu quarterback. Assim, quando ele troca, ele desce com os Texans, né, que à época parecia muito o seguinte, olha, esse time aí vai ter uma escolha muito alta de primeira rodada ano que vem. Então a troca dele dentro de uma aposta que não tem como ter certeza foi muito inteligente. Porque a sensação era de que, como o Kyler Murray ia demorar para voltar, os Cardinals iam mal, os Texans também iriam estar numa reconstrução e também iriam mal. Eles poderiam ter 2 escolhas dentro do top 10, no top 15 de repente. Então achei que foi muito, muito, muito inteligente. Ele fez algumas outras trocas que não foram tão impactantes, mas que também foram muito inteligentes. Então acho que dá para esperar bastante de um general manager que está disposto a se movimentar, a fazer trocas e a tentar buscar a melhor construção de time. Mas eu não consigo acreditar mais no Kyler Murray, tá? Então a minha fé no Arizona Cardinals ela acaba morrendo no quarterback. Eu acho que esse time fatalmente no fim. Eu já esperava que isso acontecesse nessa temporada, para ser sincero. Eu vejo o Kyler Murray muito como um Dallas Cowboy, tá? Eu acho que aquilo é um casamento tão perfeito com Jerry Jones e o histórico dele de ser um quarterback, o único quarterback na história do Texas a ganhar os 3 anos de high school, que ele ganhou os títulos estaduais e tudo mais. Eu acho que é muito a cara de Jerry Jones fazer isso, e eu esperava que isso acontecesse para esta temporada, talvez fique para a próxima, ou apenas nos meus devaneios que eu penso à noite antes de dormir. Mas eu acho que é um time que tem qualidade, ele deve melhorar, ele deve ter um recebedor extra classe caindo no colo deles, porque todo mundo vai em quarterback. Mas esse quarterback, ele puxa o time para baixo. Um quarterback que, por motivos diferentes, ele me lembra muito Sunshine. O futebol americano não parece a coisa mais importante da vida deles, e por conta disso, eu acho que eles não conseguem competir com outros quarterbacks que tratam isso como a coisa mais importante da vida. Minha comparação do Kyler Murray é com o Russell Wilson, aquele cara que começa explosivo no começo da temporada, chega no meio, ele tem um drop absurdo, assim. Eu também não consigo confiar nele como esse cara de franquia, como esse cara que vai ser o diferencial. E a gente até falou no nosso grupo do WhatsApp essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, sobre a questão de você pagar pelo upside, né? Você cada vez mais os times estão pagando pelo que pode ser o teto do cara do que necessariamente essa estabilidade. E eu acho que realmente o time do Cardinals, por tudo que está fazendo, por tudo que está se reorganizando, talvez já esteja quase que na hora de fazer esse switch para um quarterback de maior upside, sei lá, um Quinton Ewers o ano que vem, ao invés de ficar com esse cara que você já sabe o que é, que já sabe que não leva, né, não eleva, na verdade, o jogo. Mas, Márcio, Pedro, o que vocês acham? Vocês iriam num quarterback na 4? Cara, olha, eu iria. Só se o Harrison sair numa das 3 primeiras. Que fala muito, talvez, do Patriots puxar o gatilho do Marvin Harrison, né? Porque é um talento mais garantido para um quarterback. Eu acho que aí sim, mas no momento eu não me sentiria confortável de fazer isso. Se sobra o Jayden Daniels, eu faria. Sim. Se perfeito. sobra o J.J. McCarthy, eu teria dúvidas. Porque eu acho que o estilo de jogo do J.J. McCarthy é muito específico
para alguns head coaches. E quando a gente falou da NFC North, por exemplo, eu acho que ele é a cara do Vikings. Ele é a cara do Kevin O'Connell, estilo de jogo dele, cadenciado, devagar. A gente mencionou hoje a questão do Raiders, do jogo corrido, do pound and shoot. Ele é mais esse cara do que necessariamente um estilo de jogo que o Cardinals tem hoje de uma variação ou talvez uma evolução do que foi aquela porcaria do Air Raid Offense do Cliff Kingsbury, né? Mas é esse jogo mais de passe de aberto, que é o que o J.D. McCarthy não é muito. Eu prefiro ter um talento improvisacional como J.D. E treinar esse cara do que um outro. Mas é tricky, é bem difícil de avaliar isso, porque você já sabe o que você tem com Kyler Murray, né? Mas é como eu disse, eu acho que hoje os times estão olhando muito para esse upside e nesse exato momento eu faria. Principalmente porque eu ainda acho que o Kyler Murray vale uma primeira, uma terceira, uma primeira e uma segunda de algum Esse time. é o ponto. Esse é o ponto. Eu lembro muito daí, aí o torcedor sofrendo, né? Em 2020, o Indianapolis Colts ofereceu 2 escolhas de primeira rodada por Derek Carr. E aí John Gruden disse, não, nós somos mais inteligentes que isso. Nós vamos deixar ele sair de graça daqui a alguns anos. Sim. Brian Burns no Panthers. O ano passado ofereceram 2 firsts por ele. O Panthers falou, não, a gente vai ficar com ele porque ele é cornerstone, não sei o quê. Selecionaram o Bryce Young. Aí esse ano, 2023, foi um péssimo ano, deu tudo errado. Agora eles têm um Brian Burns que entra esse ano com tag, né? Já tá, o ano que vem vai ser free agent. Não conseguiram essas 2 firsts, não conseguiram achar um espaço pro Young. Enfim, cara, se o Vikings, por exemplo, me chega com uma first desse ano e uma second desse ano, toma, leva Kyler Murray. Que é a 11, né? Exato. Não, Broncos, Raiders, essa galera do 9 ao 13 ali. Não faça assim. O Raiders não, porque você não ia querer que ele fosse pro Raiders, mas eu tô falando, Obrigado. Se oferecessem, eu entregava. Eu perguntei assim porque eu estudo prospecto muito focado em fantasy, né? Porque fantasy é mais a minha praia aqui nesse sentido e principalmente em dinastia, assim. E como eu considero draft capital a variável mais importante nessa análise, eu tenho me policiado esse ano para não começar a estudar rookies muito cedo, né? Porque depois eu me apaixono e aí quando eu vejo eu tô fazendo más escolhas porque eu me apaixonei por rookies que saíram no terceiro round. Então, assim, segurei minha onda. Então, eu não estudei muito, né? Eu conheço os principais nomes, mas eu não estudei a fundo. Então, não tenho uma opinião formada aqui sobre os quarterbacks até esse momento. E vou fazer isso depois do draft. Mas eu sou um cara que defendo muito essa ideia do upside do quarterback, né? Se tem um quarterback insuficiente, eu acho que tem que ir atrás. Mas eu tenho o Kyler Murray na limítrofe, né? Assim, na verdade, eu diria assim, um pouco acima do limite para mim, assim. Ele tá perto da borda, mas ele ainda tá dentro da borda do cara que eu vejo assim, eu acho que tem aqui algum upside, eu acho que tem aqui algumas qualidades que de repente com um time bem trabalhado, que eu acho que ele não teve, né, porque não era um bom time com o Kingsbury, e ano passado voltando de lesão e com o time em rebuild ali, meu impulso é por dizer, eu preservaria e eu daria armas, né, ao redor dele. Acho que o técnico fez um bom trabalho pro pouco que tinha em mãos ano passado, assim, né? Fez até o Joshua Dobbs parecer um bom quarterback, assim, um aceitável quarterback, bom não, né? Um aceitável quarterback em algum momento, enfim. Então eu acho que ele tem mais alguma gordura para queimar ali em Arizona ainda, assim. Mas não porque eu esteja convicto disso, mas porque acho que ele mostrou algum talento ao longo do tempo ali. Eu sigo essa mesma ideia do Márcio, assim. Eu acho que a defesa deles é bem fraca, os nomes e profundidade. Talvez a dupla de safety seja top 5 da liga, que eu gosto bastante. Mas não tem mais safety também nenhum time, tá todo mundo na free agency. Todos os safeties da NFL parece que saíram fora, só tem os safeties do Cardinals agora. Não, tá prontinho lá, a dupla. Eu acho que se der um entorno interessante, eu acho que ele é capaz de beliscar alguma coisa ainda. Porque tu pega a defesa, não existia nada, como tu falou. Testaram, e esse ano que sobrou, eles vão usar como profundidade no elenco. Então, acho que se der alguns talentos, como Marvin Harris pode vir, eu acredito que o time pode crescer ainda mais na mão do Kyler Murray. O meu único ponto com relação a essa questão do Murray é que você olha para a própria divisão e você vai ser, na melhor das hipóteses, a terceira maior força. Você não é melhor do que o 49ers e não vai ser melhor do que o 49ers nesses próximos 2 anos. Você não é melhor do que o Rams e não vai ser melhor do que o Rams
provavelmente, nesses próximos 2 anos. Você não é melhor do que o Seahawks nesse exato momento, e talvez possa ser, né? Se o Geno Smith, por exemplo, cair demais de produção, for mandado embora, se não tiver um succession plan ali, ou se o McDonald completamente for péssimo. Mas, assim, nesse exato momento, é o que eu falei, é a batalha pelo upside. Você vai tentar, sabe, splash moves aqui e ali para se organizar. Ou você faz um processo, que é o que o Lions fez. Você estabelece um plano de 5 anos, né? E vai reconstruindo isso aos poucos. Que para mim é um pouco o que parece. Só que eles têm um quarterback já. Eles têm algum cara, né? O Kyler Murray é discutivelmente, mas a época quando o Goff veio para o Lions, o Kyler Murray é melhor do que aquele Goff. Não é melhor que o Goff hoje, eu acho, mas é melhor do que aquele Goff que existia no Lions. Então, você tem um cara de um nível maior. Mas é isso, assim, eu acho que você tem que olhar para a divisão e falar, cara, eu vou brigar com esses caras aqui, eu consigo bater de frente, eu consigo rivalizar com 2 ou 3 da minha divisão? Nesse exato momento, eu acho que a resposta para o Cardinals é não consigo. Então, por isso meio que te dá essa carta branca também para você fazer essas movimentações ousadas, sabe? Esse é meu ponto de vista com relação a toda essa questão do Cardinals. O Cardinals é um Denver Broncos, só que tem um QB que já provou alguma coisa. E para mim, um grupo técnico melhor. E picks, muitas picks. Tem alguns talentos jovens que são interessantes, tipo um Trey McBride. Vocês viram como o Denver tá uma draga? O Cardinals é tipo o Pix. Não, mas o Cardinals tem um Pix, tem um QB e os talentos jovens. Pô, o Denver não tem nada. Mas é bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Mas se a gente for fazer essa... foi uma grata surpresa. Achei que mostrou muito talento no segundo ano, né? Um daqueles casos mais típicos até, né? Do tie-end que não tem espaço no primeiro momento e vai crescendo, né? E acaba conquistando ali. Achei que fez uma belíssima temporada. Mas no primeiro bastante ano, isso do Michael Mayer esse ano. Sim, o Trey McBride, o que aconteceu é que no primeiro ano ele estava meio escondido atrás do Zach Ertz, né? Ele tava... E uma parte desse ano também, né? Então... Mas assim, ele estava escondido atrás do veterano com renome, mas ele é bem talentoso e tal. Eu gosto muito do Michael Mayer, como o Fábio falou, para mim era o meu tight end 3, eu acho, se não me engano, do ano passado, 2 ou 3, e ele, para mim, estava na frente do Kincaid. Eu gosto mais do Michael Mayer do que eu gosto do Kincaid. E eu acho que sim, ele é um cara que pode se tornar também aí um franchise player do Raiders tranquilamente. Agora, o McBride, grata surpresa, muito feliz também, e é um cara que você consegue construir ao redor. Lógico, se você tem que construir ao redor é só se o cara for o Kelsey. Mas é o cara que você deixa ali, renova um contratinho já rapidinho e deixa o cara sem se preocupar muito para essa posição, né? Buenas! Vamos passar então agora para o senhor Pedro Decker, que, né, nosso torcedor do Rams, está aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, não sabem, mas ele está vestindo a camisa de Aaron Donald. Então vamos dar o espaço a ele. Só vou dizer uma única coisa antes de mais nada. Puka Nacua, ok? É o cara. Já havia dito antes, tenho que repetir isso todas as vezes porque é o maior acerto do mafrismo, né, na história. Dito isso, Pedrão, o que esperar do time de Puka Nacua em 2024? Eu espero ainda mais evolução, mais um processo de draft acertado. Tem bastante escolha e eu acho que o time está precisando de profundidade em algumas posições, como corner, principalmente. Mas tem 2 pontos que foram fortes na última temporada e que me preocupam um pouco. O fato de perder 3 OL starters nessa free agency. Então, como vai ser refeita essa OL? Acredito que muito forte no draft, como pegaram o Steve Avila ano passado. E deu muito certo. Podendo buscar alguns nomes via free agents, que tá bem boa também. E o outro ponto é perder 6 membros da comissão técnica, né? Foram 3 para Atlanta, acho que 2 para Seattle e teve mais algum que saiu. Então é uma comissão bem nova, bem mudada, mesmo que tenha a cultura do time. Eu tô um pouco preocupado, porque é muita mudança de uma vez só. E o McVay falou no final da temporada que ele queria ter praticamente todo mundo de volta para continuar o trabalho. E daí ele vai e perde um monte de nome em massa. Então esse é um ponto que me preocupa bastante. Foi inclusive até o porquê ventilaram a aposentadoria dele no passado, né? Porque ele falou, eu não consigo ter continuidade do meu trabalho, porque sempre está saindo. Mas é como o Fábio mencionou aqui no nosso chat, é o preço do sucesso. Quando você é bom, meu cara, você treina esses caras para se tornarem bons em outros lugares. E o McVay, para mim, ele é um dos melhores HCs da liga. Essa reconstrução que ele fez, o all-in, né, que ele fez com o Stafford para ir para o Super Bowl, e all-ins normalmente dão muito errados na NFL. São raros os momentos em que os all-ins dão certo. E ele fez um trabalho lindo,
maravilhoso. Depois ele entrou nesse período de reconstrução também, aceitou, né? Tá mal. No ano passado mandou muito bem, como você mesmo mencionou, Pedro, a questão do draft, sabe? Pique de 4ª rodada, pique de 5ª rodada, acertou muito bem ali. Kobe Turner, Byron Young, Steve Avila, que você mencionou, Puka Nacua. Enfim, se acertar 4, 5 nomes num draft, né, de titulares do seu time, é fora do comum, é inesperado. E é um time competitivo, né? Um time super competitivo. Brigou ano passado, teve boas vitórias. Foi um time difícil de se bater, apesar da defesa não ser a das mais fortes, mas era um time difícil de se jogar contra, né? Meu único porém com relação a esse time é a questão da idade. Né? É um time velho, é um time que está precisando se renovar. Esses nomes Tu acha, novos. velho? Eu não consigo achar. É um time envelhecendo. Cooper Kupp, Stafford, é um time que já tem mais idade. A própria OL, como você falou, teve 3 agora que saíram porque já estão também com mais idade. Então essa renovação, 2023 te dá muito, como chama? Te dá um prognóstico positivo, porque fala, olha, conseguiram fazer muito bem, eu espero que esse ano, e pela primeira vez desde o descobrimento do Brasil, o Rams vai ter uma pick de primeiro round, né? O que não acontecia desde que Pedro Álvares Cabral saiu daqui de Portugal. Então vai ser interessante também para ver isso, porque essa capacidade de transformar picks de draft em jogadores titulares e jogadores de qualidade já demonstrou que tem também. Então, assim, é um mixed emotions, né? Mas eu, como falei anteriormente, eu acho que o Rams tem capacidade de brigar aí pelo título da divisão. Acho que é um time super competente por N motivos. Uma classe de draft bem acertada muda tudo, né? Tava falando antes daquela classe do Chiefs também, um ano em que também tinha muitos picks, porque tinha a troca do Tyreek Hill, e que acertou em cheio ali uns 4, 5 picks, né? Que viraram titulares imediatamente e criou uma defesa, né, fortíssima em cima de uma defesa que era muito fraca antes, assim, apesar de alguns bons... Muito fraca talvez seja um exagero, mas assim, média-se muito, né? E com alguns bons nomes, mas muitos furos, assim, né? E o Rams parece estar passando por esse processo, né? Se vem bem, nem precisa tão em cheio, talvez, né? Mas faz alguns bons picks entre esses vários que tem, porque o Rams parece uma situação boa nesse sentido. Tem um razoável espaço no cap nesse momento, né? Pelo que eu tava vendo aqui, assim, né? Coisa que também não costumava ter nos anos anteriores, né? Ano passado tinha 76 milhões em jogadores que não estavam no elenco. Exato, né? Então, e vem desse all-in, né? Desse processo de all-in e depois pagando a conta, assim, né? Então, agora volta a ter espaço, tem várias picks e tem um baita técnico, tem um baita quarterback. Né? Acho que uma das preocupações que fica por outros anos é com lesões, com a saúde dele, assim, né? Mas quando tá saudável, é um quarterback muito bom. Por sinal, eu lembrei do Herbert de novo, porque o Stafford era outro, que lá em 2014, 2015, era mais um quarterback perdedor ali, que jogava no Lions, né? Assim, então, e a diferença que faz, né? Quando mas entra pera no lá, time... jogar no Lions também Mas, né, não, e que ele perdia, né? Mas assim, ele não era tido como um grande quarterback. Eu não acho que ele seja um quarterback top 5, mas eu acho que ele é um quarterback top 10. E já acho há uns bons anos, mesmo antes dele ir pro Rams, em que isso, né, ficou mais claro, assim, né? Então eu acho que é um time que não vejo como favorito, né? Acho que o 49ers é o favorito, na minha opinião, para a divisão novamente, assim, mas que pode aprontar, tranquilamente pode aprontar. É um ano de lesões de um lado, é acertos no draft de outro, e quando tu vê esse time que era limítrofe para pegar playoff, né, vamos dizer assim, talvez numa projeção inicial, assim, daqui a pouco vira um contender, né? Ainda mais numa conferência que tem um número menor de grandes quarterbacks, né? Quando tem esse monte de grandes quarterbacks que tem na NFC, alguns times vão se esgualepar pelo caminho aí, vão sofrer com as lesões, vão ter problemas, vão descarrilhar, mas alguns deles vão dar certo, né? E tu vai ter que estar competindo com esses caras muito feras lá na reta final, né? A NFC, nesse sentido, parece um cenário um pouco mais tranquilo para tu imaginar que o time que encaixa bem pode estar disputando lá em cima, né? Mesmo que eventualmente ainda com alguns gaps no plantel, assim. Até só ver os quarterbacks de final de conferência, né? Eram bem diferentes na AFC para a NFC, né? Em termos até de reconhecimento, robustez, assim. Esse time dos Rams é um time absolutamente... Eu pelo menos, eu gosto muito de ver os Rams jogando. Eu acho que é um time que geralmente são partidas muito bem disputadas, é um time muito bem treinado. E assim... Talvez hoje não seja tão dominante quanto em outros tempos, mas a gente precisa falar sobre Aaron Donald, né? Pelo amor de Deus, Aaron Donald... eu falo direto, sempre que eu falo de Aaron Donald eu digo isso, né? Para mim, a gente tem
Lawrence Taylor, Red White e Aaron Donald. Quem você acha o número 1, número 2, número 3? É de Não, Aaron você. Donald Vai de cada um. Ele é top 3 defensor da história da NFL. Não é assim, cara. Mas ele não conseguiu tanto sexo recentemente. Cara, são 3 OLs designados para pegar o cara. Ou 2 OLs do running back. Peraí, tia, a gente tá falando de um defensive tackle. Eu acho que qualquer jogador que muda a história da posição, ele por si só já é algo de elite, de uma prateleira praticamente só dele. A gente pode falar de Peyton Manning, Patrick Mahomes, a gente pode falar de vários e vários jogadores. O Aaron Donald, ele muda a forma como a gente avalia defensive tackles, né? Depois de Aaron Donald, o defensive tackle que consegue pass rush, ele tem um valor muito superior àquele que simplesmente preenche um gap e não deixa um running back passar. E eu acho que isso é absolutamente formidável, e o fato de ter a presença de um jogador desse peso, desse estofo, ajuda muito um Byron Young, por exemplo, a chegar e ter um desempenho que teve. Ajudou muito o Leonard Floyd, né, que era uma escolha top 10 de draft, que chega lá e começa a fazer algum sexo, alguma coisa assim. Então, eu vejo que é uma defesa que vai ter que se remontar, porque perdeu mais uma vez os coordenadores. Isso acontece, parece que todo ano com os Rams. Mas é uma equipe que tem, sim, da onde extrair talento e um esquema já pré-montado, assim. Eu particularmente acho que esse time aí, ele vai competir muito bem. Eu tiro muito meu chapéu para o que Matt Stafford vai fazer, e acho que, pelo menos, não me lembro de ter ouvido o nome aqui, mas para fins de fantasy, nosso menino Williams naquele backfield, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Kyren Williams. Desculpa. Fantasy é só Puka na cor. Parem de falar de qualquer outro jogador. É só Puka na cor, minha gente. Aqui é The Puka na cor show. Aí eu até vou deixar uma perguntinha aqui pro Pedro. Pedro, não tá na hora de aparecer um Tyrande dominante nesse ataque, não? Eu não sei se precisa. Nossa senhora, olha só, eu queria um dia poder responder assim, cara. Do jogador dominante? Eu não preciso disso. Esse foi o momento humilhante pra falar. Eu não sou o Raiders. Eu não preciso. Mas eu já tenho um time bem, tá? Mas é que eu acho pessoal, que pessoal. Tu tem dois wide receivers bons, elite. Vamos dizer, bom. Obrigado. Top 10 da liga, vamos dizer, uma dupla. Uma dupla top 10 no mínimo na liga. O trabalho que o Sean McVay usa, eu não sei se na minha visão não precisa, mas eu vejo muita gente que é insider do Rams falando que é uma posição que deveria ser endereçada, mas no meu ponto de vista não deveria, porque eu prefiro esquema mais leve com mais wide receivers do que tight end. Então, na minha visão, não precisaria. Gosto de esquema mais faceirinho, então. Diga lá, Márcio. Eu ia brincar aqui, mas já não tem, agora tá lesionado, né? Mas já não tinha no Tyler Higbee. Eu sou um crítico do Tyler Higbee. Eu ouço a galera do Fantasy todo ano apaixonado pelo Tyler Higbee. Eu acho um jogador Tyler Higbee foi uma aposta que a gente fez o ano passado. Aposta, na verdade, não. Foi um comentário que o Bretas fez. Ele disse que se o Tyler Higbee não fosse o top 8 até a semana 4, a semana 5, o nome dele ele ia se chamar Monza. Então, a partir de então, eu só chamo ele de Monza por causa disso. Porque, logicamente, não foi. Ele estava em 10º, se eu não me engano. Não 10º. Mas ele não entrou no top 8. E aí me deu abertura para que eu pudesse falar sobre isso. Porque, realmente, eu concordo que o esquema tático do McVay nunca foi muito predicado na utilização de tight ends ou nessa utilização de 6 offensive linemen. Porque é o que a gente falou no começo do programa sobre a questão do illusion of complexity, né? Se você tem os tight ends jogando, os tight ends por natureza, a posição em si, ela é uma posição complexa, é uma posição que você é muito de movimento. E se você vai ter com o sexto OL, ele tem que estar sempre perto, você sabe que ele vai ficar ali. Se ele for jogar como wide receiver, se ele for receber a bola, você já sabe o posicionamento dele porque ele vai abrir. O Packers tentou fazer isso ano passado com o Tucker Kraft e o Luck Musgrave, usando principalmente o Musgrave fazendo os jet sweeps atrás, assim, mas é muito difícil de conseguir isso, porque o tight end não é essa posição, não é esse cara, né? E eu concordo que o McVay tem essa questão. Dito isso, e falando um pouquinho sobre o que o Fábio falou da questão dos coordenadores defensivos, que perdeu mais um, novamente o que a gente falou do McVay, cara. O self-scouting dele é excelente. Ele consegue meio que já prever essas coisas e se organizar. Não sei se ele vai conseguir fazer isso para esse ano, porque, né, a gente não viu a temporada, mas se você olha em retrospecto, ele sempre consegue se renovar, sempre consegue achar um cara para substituir o cara que ele perdeu. Ele sempre consegue manter essa continuidade de time competitivo, né? E isso é um diferencial absurdo, assim, que o coloca para mim nesse top 5 de head coaches desse exato momento da NFL. É um cara que eu gosto demais.
Inclusive, só um paralelo aqui para vocês, eu depois passo inclusive para o nosso grupo do WhatsApp. Para quem não tem ouvido, ouça o podcast do The Athletic chamado The Play Callers, em que a Jordan Rodriguez, que é uma insider, é uma setorista, na verdade, do Rams, ela faz entrevistas com o Sean McVay, com o Staley, com o LaFleur, com o Shanahan, e cara, são assim, e com o Mike McDaniel, que é um cara que eu amo. Eu amo esse cara. Eu acho ele fenomenal. E as entrevistas são muito, muito boas por conta desses insights. E você vê que o McVay ele pensa diferente. Você vê que o McVay ele tem um parafuso no lugar diferente da cabeça. Assim. É muito legal de ouvir. E o próprio Mike McDaniel também, cara, a genialidade ofensiva, a mente ofensiva que ele tem e a forma como ele processa as informações é maravilhoso. Então, assim, traçando um paralelo aqui, ouçam esse podcast do The Athletic, The Play Callers, que é maravilhoso. São 4 episódios, muito, muito legal. E traz uma apreciação ainda maior para esses grupos técnicos e como se trabalha é importante. Eu tinha pedido a palavra aqui, mas fiz uma digressão e não falei o que eu realmente ia falar, né? Que é o Puka, né? Elogiar o Mafra aqui, né? Pelo grande acerto do mafrismo ali, porque, não, o Puka... Que temporada, que coisa espetacular, né? Que achado, né? Assim, porque eu sou um cara, de novo trazendo, né, pro Fantasy, assim, que estou tranquilo em errar wide receivers de dia 3. Porque o percentual de vezes que eles dão certo para Fantasy é baixo, né? Que às vezes ajudem na NFL. Mas assim, pouco espetacular. E tem uma outra questão, né? Foi uma temporada com problemas de lesão do Cup, né? Ele chegou a voltar depois, acho que ali já ajudou também esse ataque, mas apesar de ser um jogador que já está também chegando aos seus 30, se eu não estou enganado, 31, alguma coisa por aí, né? Já o Cup não é um jogador tão jovem, mas eu acho que é possível que ele tenha uma temporada melhor em 2024 e que a gente veja esse ataque mais poderoso do que foi, porque teve grandes momentos, né? Kyren Williams também, que o Fábio falou, assim, né? Teve momentos de brilho dos jogadores de skill position, assim, mas eu acho que tem espaço para ver crescimento. E, de novo, dependendo muito da saúde do Stafford, mas se tiver mais uma temporada bem saudável aí, esse é um ataque que pode ter um potencial, como a gente já viu em outros anos, ataques explosivos do Rams, assim, de que talvez tenha espaço para crescer aqui. Sim. Tu vê que todo mundo faz uma ressalva quanto à saúde do Stafford, né? Então acho que a temporada dos Rams, ela se resume ao primeiro comentário que o Pedro fez, né? Perdemos 3 OLs titulares, e agora? Como que vai repor? Então, acho que isso vai resumir bastante a temporada de Aaron Donald e companhia. Exatamente. Bom, pra gente finalizar aqui agora, então, vamos falar do Seahawks. Seahawks que perdeu, aí fechou uma porta histórica, né? Pete Carroll recebendo uma promoção para sair de head coach, para ser consultor técnico, enfim, ele tem uma posição meio que de Vice President of Football Operations ou qualquer coisa do tipo, mas aí recebeu uma promoção para ser demitido. É um caso interessante. É o fim de uma era, uma era muito importante, né, da história do Seahawks. Ele é um cara maravilhoso, um head coach também muito bem visto na NFL, uma personalidade super interessante. Não vamos mais ter drafts com ele sem camisa, né, abraçando os wide receivers, como ele fez com o Metcalf. Mas enfim, trouxeram aí o McDonald, ex-coordenador defensivo do Ravens, que também fez um baita de um trabalho ano passado. Mas é a primeira oportunidade dele como head coach, né, um cara novo, em um time que também tem os seus problemas, também não é um time bem montado. Né? É um time que claramente quer remontar essa defesa. Mandaram embora nos últimos 2 dias o Jamal Adams e o Quandre Diggs, 2 starting safeties do Seahawks. Principalmente o Diggs, eu acho que ainda tem lenha para queimar também, mas enfim, fizeram isso para ter uma flexibilidade de cap, né? E possivelmente vão trazer 1 ou 2 safeties dessa free agency agora. Mas enfim, eu queria saber de vocês o que vocês acham que esse time vai ser com esse McDonald, se o foco vai ser nessa defesa, se vai se balancear, e principalmente se o Geno Smith tem muito mais vida dentro desse time. Ou se não, quais são as alternativas que vocês veem para o Seahawks? Então, vamos lá. Eu acho que, começando assim, o McDonald, ele conseguiu extrair muito dos grupos que ele teve na mão, né? A gente viu esse trabalho magnífico que ele fez nos Ravens, mas ele tinha sido coordenador defensivo lá em Michigan também, e tinha feito um trabalho muito interessante, sem ter grandes jogadores. Tudo bem, ele tinha ali o Aiden na mão, mas tirando o Hutchinson, não tinha ali nomes tão expressivos, né? Até o David Ojabo foi lá para os Ravens, acabou não conseguindo confirmar depois da lesão.
Mas é muito interessante que ele consegue elevar a qualidade dos jogadores. E aí eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer com o meu defensive back favorito do draft passado, que era o Devin Witherspoon lá de Illinois, né? Saiu para o Seahawks bem cedo e é um jogador que pode transformar bastante a forma como uma defesa ataca seus adversários. Teve algumas partidas bem firmes ele. E já tinha tido um cornerback interessante no Tariq Woolen no ano anterior, né? Então é uma dupla que o McDonald com certeza vai tentar explorar bastante, mas eu acho que os Seahawks eles vão precisar entender como fazer essa linha render, né? Que foi o grande mérito dele em Baltimore, né? Ele pegou um defensive tackle e conseguiu fazer um ano de carreira ali pro Madubuike. Isso, perfeito. Justin Madubuike. Madwick, exatamente. Só que o grande questionamento é como que o McDonald vai se reinventar do ponto de vista de que ele não tem o Kyle Hamilton, que ele era um grande canivete naquela defesa de Baltimore. Ele conseguia vir na linha, ele conseguia pressionar o quarterback, ele conseguia subir, fazer um fundo, ele marcava em cobertura, ele marcava individual. Como é que você vai fazer isso sem o seu canivete? Então eu acho que o primeiro questionamento é quem vai ser o grande diferencial, quem é que ele vai transformar nesse grande diferencial defensivo. E do lado do ataque, eu entendo que é uma equipe que conseguiu achar muitos bons talentos nos últimos drafts, né? Então tem 2 defensive tackles que são bons, não são elite, mas são bons defensive tackles. Conseguiram achar um running back que eu gosto muito, Kenneth Walker. Tem o Zach também, Charbonnet, exatamente, ex-Michigan também, que contribui nesse jogo também, e aí um trio de recebedores que dá para falar bastante tempo sobre eles. A grande questão é Dino, né? Será que os Seahawks não deveriam investir em quarterback? E como fazer isso, né? É um dos times mais distantes do top no draft, é um dos times que tem um cap mais apertado, eles parecem não ter condição de competir. Então, no meu entendimento, seria montar uma cultura para começar a vencer, montar uma defesa e estabelecer um esquema para ano que vem buscar um quarterback e aí conseguir competir, porque você vai ter ainda o Metcalf numa idade boa, você vai ter o JSN também numa idade boa, e aí você pode buscar um terceiro recebedor complementar, porque o Tyler Lockett o tempo tá chegando. Esse é o último ano dele também do contrato dele. Exato. Duvido muito que eles renovem com o Lockett. Ele não é no nível Mike Evans, que você vai renovar até ele ter 73 anos, né? Então o Lockett acabando o contrato, ele acaba. Mas o que eu acho difícil, assim, no caso do Seahawks, é que quando tu tem um time que tá brigando aí por playoffs, né, como tem entrado ou ficado perto nos últimos anos, são poucos os GMs aí que têm a coragem de fazer essa mudança de quarterback. E porque o Geno Smith, eu acho um quarterback competente, assim, fora ser super legal a história de ressurgimento da carreira dele, assim, eu acho ele um quarterback competente. Ele não tá na metade de cima da liga, mas não acho que esteja muito abaixo também, assim. Olha, eu acho ele um quarterback que alinha na linha do Baker, assim. Não, um cara que tem espaço para ser titular na liga. Ofendeu o Mafra agora no coração, né? Eu estou. Eu não gosto do Baker. Tá chegando no final da conversa aqui, o pessoal começa com as agressões pessoais, entendeu? O Pedro já mandou eu não sou o Raiders para querer ter tight end. Agora o Matos vem falar do meu Baker, enfim. Cuidado, gente, cuidado. Mas é difícil fazer essa mudança de direção. Assim, acho que seria interessante para torcida do Seahawks, né? Um investimento mais de longo prazo, esse aqui, mas é algo que os caras que estão às vezes com o emprego na reta, eu vejo que são poucos que têm essa coragem. Assim. E aí tu tem um time interessante que precisa repor algumas peças, que daqui a pouco tu pensa em dar uma encorpada, e aí tu tá no playoff, e aí são poucos jogos, mas em geral falta algo mais, né? E aí tu fica remando naquele entra e perde, né? Na primeira, com muito esforço, passa a primeira rodada para cair, às vezes, né? Sem até estar no mesmo nível do teu adversário numa segunda, enfim, né? Eu acho que o Seahawks ele tem o problema de estar no meio da tabela. Né? O time que está no meio da tabela e que fica difícil nesse cenário ter a coragem de retomar, e ao mesmo tempo falta, para ser muito competitivo com o Dino, teria que ter um time muito completo. E apesar de ser um time que tem coisas interessantes e que pode, quem sabe, remontar essa defesa com um técnico com esse foco, enfim, acho que ainda falta para ser um time muito completo. Acho que o teto desse time é brigar por mais uma vaga no playoff. Só precisamos lembrar que o John Schneider é um cara que ele é conhecido por ser bastante arrojado. Eu não vou dizer que ele é
completamente, né, coragem de 100%, ou completamente temeroso, mas ele é um cara que quando ele sente que as coisas têm que acontecer, aconteceram. Ele trocou o Russell Wilson sem muito delonga. A proposta veio, pegou, falou, vai embora. Ele mandou embora, ele promoveu demitindo o Pete Carroll também sem muita cerimônia, entendeu? Ele viu que o time tá nessa medianidade, né, nessa mediocridade ali, e ele faz essas movimentações. É um cara também que adora fazer trade down no draft, né? Historicamente, o Seahawks acho que nunca pegou a pick oficial deles do primeiro round, é sempre trade down com alguém. Então é um cara que se movimenta bastante. E aí entra o ponto do que a gente falou um pouquinho atrás, e complementando isso que você falou, Márcio. O Dino é um bom quarterback, mas é um quarterback que te leva para o Super Bowl? É um quarterback que talvez te dá essa possibilidade de vencer um Super Bowl? E acho que essa é a grande questão que o Seahawks tem que fazer para saber como lidar com esse momento. Nessa free agency, tem algum quarterback que, se você trouxer para substituir o Dino Smith, caso isso aconteça, eu não acho que vai acontecer, mas caso aconteça, tem alguém? O único que me vem à mente é o Kirk Cousins, né? O Kirk Cousins ele vai estar tipo nas discussões de todos os times assim, mas eu não acho que o upgrade do Kirk Cousins para o Geno Smith seja tão bom que valha você investir tanto nele. Talvez perderam o Geno Smith por um valor muito baixo. O trade-off não é tão grande. Então o que você faz com essa questão, né? E logicamente o Seahawks, como todos os anos, não está posicionado bem o suficiente para conseguir pegar um quarterback, a não ser por uma trade extremamente prejudicial em termos de valor, né? Porque eles teriam que subir muito para conseguir pegar algum quarterback que faça sentido. Então é uma off-season bem interessante para esse time, tem muitos buracos a serem resolvidos, e é o que vocês falaram, qual que é esse caminho a ser encontrado, né? Principalmente reconstruir essa defesa e utilizar essas peças que talvez estejam ali já mais desenvolvidas. Pedrão, o que você acha do Seahawks? Eu concordo com vocês, eu acho que vai ser um time que vai ser reconstruído para daqui 2 anos estar brigando por mais coisa. Mas eu vejo que tem eu vejo 4 peças na defesa que eu acho que vão encaixar bem com o estilo do Mike McDonald, que são os 2 cornerbacks, e eu acho que o Julian Love vai ser o Kyle Hamilton, que o Fábio perguntou quem seria. Julian Love, tu pega ele no time do Wink Martindale, ele joga de linebacker, porque não tinha linebacker para jogar, joga de nickel, joga de safety, joga de free safety, então eu acho que o Julian Love vai ser uma peça muito importante na mão e nesse time. Muito bem lembrado. E eu acho que o Boye Mafe também teve um ano muito bom ano passado, e eu acho que ele pode progredir ainda mais se tiver as peças boas ao lado dele. Mas daí tu pega o ataque, não tem tight end, o miolo de linha ofensiva é inexistente, então são vários pontos assim que tem que evoluir, e por isso que eu vejo que é um time que vai render daqui 2 anos ainda. Sim. O Boye Mafe eu adoro ele, mas eu acho que realmente ele tem que dar esse jump, né, de um ano para o outro. O time vai precisar muito dele. E ótima lembrança do Julian Love, aí falando um pouquinho do Fantasy, é um monstro do IDP, né? Tento pegar ele em todas as ligas que eu tenho, porque ele tem um chão muito seguro. Mas ótima lembrança mesmo, porque ele realmente é bastante versátil. Ele realmente tem essa possibilidade. Lógico, não está no nível do Kyle Hamilton, mas é um cara que pode fazer essa função de coringa ali atrás. Boas, meus caros. Então, acho que chegamos ao fim, né? Conseguimos passar aí por todas as divisões, conseguimos cornetar uns aos outros. Enfim, né, faz parte. Eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje, eu queria agradecer demais a disponibilidade também. Foi um papo muito bacana, muito cheio de bons insights aqui, ótimas discussões. E também agradecer a todos que estiveram nos ouvindo aí, na manhã, na tarde, da noite. Muito obrigado, Márcio, pela presença, muito obrigado, Pedro, pela presença, muito obrigado, Fábio. E a gente se fala na próxima edição para falar sobre a South, ok? Valeu.